O anime já abre com aquele clima pesado, mostrando a mente de um japonês que era o puro suco da tristeza corporativa. O cara era o mestre do viver para trabalhar. Todo santo dia a mesma build. Acordar cedo, ser amassado igual um salgadinho dentro do trem lotado no metrô de Tóquio, aguentar chefe chato e, com sorte, pegar o último vagão da noite para conseguir dormir umas 4 horinhas antes de resetar o ciclo. O cara não vivia, ele apenas existia no servidor do Japão moderno. A vida dele era tão monótona que, se fosse um gráfico, seria uma linha reta. Mas, como o destino adora uma reviravolta digna de roteiro de Sekai, o jogo dele virou. Ele foi de base na vida anterior e reencarnou em outro mundo. A primeira coisa que ele nota quando abre os olhos é que o campo de visão dele mudou. Ele olha para baixo e vê aquelas mãozinhas de bebê, fofinhas e gordinhas. Ele fica tipo, ué, cadê meus calos de digitar planilha no Excel? Ele percebe que está no corpo de uma criança bem pequena. Curioso que só ele, o moleque, corre para a janela para sacar qual é a do mapa onde ele spawnou. Ele vê um reino gigante, com um visual medieval que ele mal reconhece, mas que exala aquele cheiro de aventura épica. Só que a paz dele dura menos que bateria de celular velho. A empregada pessoal dele entra no quarto, vê ele pendurado na janela e entra num pânico total. Ela corre, pega ele no colo e dá aquele sermão de que é perigoso, que ele pode cair e virar patê lá embaixo. O Van olha pra ela e pensa, caramba, essa daí com certeza assistiu todas as temporadas de Game of Thrones e sabe que janelas e crianças nobres não combinam. Ele, sendo um lorde educado, pede desculpas e manda um migué dizendo que o visual lá fora era tão magnífico que ele ficou hipnotizado. A empregada, que se chama Tio, trava na hora. Ela olha para ele com uma cara de quem viu um fantasma e pergunta: onde foi que você aprendeu palavras tão difíceis, meu pequeno lorde? Você só tem 2 anos. Nessa hora, o Van entra em parafuso. 2 anos? Como assim eu já tô mandando esse vocabulário de doutorado com essa idade? Ele percebe que, embora tenha umas memórias muito loucas de vagas de já estar vivendo ali, a consciência dele de japonês adulto finalmente deu o boot completo. É o clássico caso de reencarnação que a gente vê nos fóruns da internet. Ele olha para Tio e confirma. Beleza, seu nome é Tio e você cuida de mim, certo? Quando ela confirma toda feliz, ele faz o checklist mental. Meu nome é Van Ney Fértil. A Tio quase tem um troço de alegria porque ele conseguiu falar o sobrenome difícil da família sem gaguejar. Mas o Van não para por aí. Ele quer mostrar que o processador dele está em dia. Ele começa a recitar a árvore genealógica para ver se lembra de tudo. Ele manda que o pai dele é o Jalpa, o Marquês Fértil, um cara que tem cara de que não aceita nota 9 na prova. Seus irmãos mais velhos são Múrcia e Arde. O Van só fica meio na dúvida de onde esse povo se enfia durante o dia, porque a mansão é um mapa gigante. Naquela manhã, rola aquele café da manhã em família que parece mais uma reunião de cúpula da ONU. A gente vê o Marquês Halpabulat Fértil sentado na ponta da mesa, exalando aquela aura de eu sou o dono dessa build. O filho mais velho, Múrcia de Lago Fértil, tá lá de boa. O segundo, Iarde Fértil, parece estar sempre tenso. E o terceiro, Esto Fértil, bem, o nome já diz tudo, né? Se você me perguntar, essa família tem uns nomes que parecem gerados por um teclado quebrado, mas a gente respeita o hype. Enquanto a galera tá lá comendo as iguarias medievais, o Van tá sendo tratado como um deus pelos servos. É elogio porque ele segurou a colher, é festa porque ele não derramou o suco. Ele começa a se sentir num desses clubes de anfitriões de elite, onde você é mimado só por existir. Será que eu sou um cliente VIP e ninguém me avisou? Ele pensa, mas a verdade é que ele está ali, com 100% das memórias do Japão, tentando entender como o sistema de magia desse mundo funciona. O Marquês resolve quebrar o gelo e pergunta pro Iarde: e aí, filhão, o que você vai estudar hoje para não ser um peso morto no reino? O Iarde, suando frio, responde que vai focar em magia de fogo e táticas de batalha. O pai olha pro Esto e faz a mesma pergunta, e o moleque responde que vai se afundar nos livros de magia elemental. Aí chega a vez do Van. Todo mundo para ouvir o que a criança de 2 anos vai dizer. O Van, com a calma de um monge budista, manda essa: olha, pai, como eu sou novo aqui e tem muita coisa que eu não manjo, tava pensando em começar pela base, cultura geral e a história da nossa nação para entender o cenário geopolítico.
Cara, o silêncio que ficou na mesa foi tão grande que dava para ouvir o barulho do servidor processando a informação. O pai dele só dá um sorriso de canto, começa a rir alto e diz que o moleque é um gênio. Ele estava com medo de estar mimando demais o caçula, mas agora está convencido de que o Van vai ser um monstro na magia de fogo, igualzinho a ele e a falecida mãe do garoto. As expectativas para o exame de aptidão aos 8 anos foram parar na estratosfera. O tempo vai passando e o Van vai sacando como a banda toca nesse mundo. Aqui, se você não tem uma magia ofensiva braba, você é praticamente um NPC de fundo. Os nobres só querem saber dos 4 elementos clássicos: fogo, água, vento e terra. Se você spawnar com qualquer outra coisa, a sociedade te olha como se você fosse um bug no sistema. A família fértil é toda focada em elementos de combate, então o Van sabe que se ele não vier com um lança-chamas embutido na alma, o pai dele vai dar um kick nele e da família. Para se preparar, ele vira o melhor amigo da Teal e começa a interrogar a coitada sobre tudo. Ele descobre que o oceano é dominado por monstros que fariam o Kraken parecer um peixinho de aquário. Por isso, só tem um porto seguro. Ele descobre que o mundo é um verdadeiro RPG com elfos, anões e outras raças. Mas as outras empregadas cortam o barato dele, dizendo que ele é muito pequeno para saber dessas coisas complicadas. Mas o Van não desiste. Ele quer saber das ferramentas mágicas. A Teal explica que existem cristais e pedras que armazenam mana e que as pessoas criam itens baseados na sua aptidão. Só que a diversão dele acaba quando o mordomo da casa, um senhor chamado Sparda, chega com uma pilha de livros que mais parece a biblioteca inteira de Alexandria. O Sparda é aquele tipo de veterano que serviu o reino por décadas e tem uma cara de quem come prego no café da manhã. Ele resolve testar o Van com uma conta simples. Se eu levantar 3 dedos aqui e 2 ali, quanto dá? O Van, querendo acabar logo com aquilo, responde 5, com uma cara de tédio. O erro dele foi esse. O Sparda viu que o moleque era diferenciado e decidiu: vou ser seu tutor pessoal e vamos transformar esse cérebro numa máquina de guerra. A partir daí, o Van viveu um inferno pedagógico. Era estudo do nascer do sol até a lua aparecer. Em semanas, ele já estava lendo e escrevendo melhor que muito adulto. 2 anos disso, cara. Imagina o burnout de uma criança de 4 anos. Aos 4 anos, o Van já estava intercalando os livros com esgrima de madeira. Ele tentava acertar a Teal, mas a empregada era liseira pura, desviava de tudo rindo da cara dele. Quando ele finalmente caía no chão, ela comemorava como se tivesse vencido a Copa do Mundo. Só que a governanta geral não curtia essa zoeira e queria punir a Teal por desrespeito à nobreza. As outras empregadas já estavam prontas para ver o circo pegar fogo, mas o Van, com aquele coração de japonês bondoso, só deu um peteleco na testa da Teal e disse: pronto, tá punida, agora vamos comer. Ele não queria saber dessa rigidez toda, ele só queria treinar para não ser um noob quando o perigo chegasse. E o treino deu resultado. Aos 5 anos, o moleque já estava trocando golpe com os soldados da guarda. O segredo? A experiência da vida passada. Ele sabia ler os movimentos, tinha estratégia, a galera da vila já chamava ele de prodígio, mas o Van continuava humilde, conversando com todo mundo, independente do status social. Um dia, enquanto ele estava lá recuperando o fôlego, aparece o Di. O cara é o subcomandante da cavalaria e tem um olho clínico. Ele percebe que as mãos do Van são macias demais para quem treina tanto. Ele saca que o Van está sendo sobrecarregado nos estudos pelo Sparda e decide intervir. Moleque, você tem talento pra espada. Vou convencer o Marquês a te deixar treinar comigo pra você virar o maior espadachim desse reino. O Van fica dividido. Ele gosta da espada, mas sabe que o Sparda não vai largar o osso dos livros fácil. Ele acaba aceitando o treino do Di, achando que ia ser algo suave pra uma criança. Doce ilusão. O Di era um carrasco, mandava o Van fazer 100 cortes de cada tipo com uma espada pesada até o braço do moleque quase cair. O Van terminava o dia moído, mas no fundo ele estava adorando. Pela primeira vez ele sentia que estava vivendo de verdade, superando desafios físicos que ele nunca teria no escritório no Japão. Mas nem tudo são flores. Aos 6 anos, o Van resolve que precisa de um day off, para não coringar de vez. Ele vai ao mercado com a Teal e 2 guardas, Arv e Lau. O lugar tá bombando, muita energia, comércio para todo lado. Só que o clima pesa quando ele vê um cara arrastando um menino magrelo e doente por uma corda. O Van para tudo. Ele pergunta pro cara o que tá rolando. E o maluco responde que o filho é dele e que ele vai vender o moleque como escravo para ganhar um trocado. O Van fica em choque. A Teal explica que na pobreza extrema isso é comum. Antes que o Van tenha um treco de raiva, aparece a Rosalie, uma representante da Câmara de Comércio Mari. Ela reconhece o Van e começa a puxar o saco dele. O Van aponta para o menino e pergunta o preço.
A Rosalie diz que como o moleque só tem aptidão para magia de ladrão, ele não vale nem 3 moedas de prata. O pai do garoto fica louco, começa a chutar o próprio filho no chão, dizendo que ele é um lixo inútil. O Van não aguenta ver aquela covardia. Ele interrompe o cara e diz: "Eu compro, pago 5 moedas de prata agora." O cara pega o dinheiro e sai correndo sem nem olhar para trás. O Van corta as cordas e diz pro menino, que se chama Kamsin, que ele tá livre. Só que o Kamsin não tem para onde ir. Os guardas avisam que o marquês nunca deixaria um plebeu aleatório entrar na mansão, a menos que ele fosse oficialmente um escravo do Van. O Van pede desculpas pelo termo técnico, mas o Kamsin aceita na hora. Ele prefere ser escravo de um cara firmeza como o Van do que morrer na rua. A Rosalie formaliza o contrato de escravidão, segurando a mão dos dois para selar o pacto. Uma marca aparece no dorso da mão do Cassim e ela explica que esse é o selo do contrato. Enquanto não for anulado, o vínculo continua. Como é a primeira vez que fazem negócio com eles, ela nem cobra a taxa do contrato. O Van agradece e a Rosalie fica em choque porque nunca viu um nobre dar obrigado para ela. Passa um tempo e o Cassim já tá lá na mansão trabalhando pro Van, de uniforme novo e com a skin muito melhor do que no dia que se conheceram. Um dia, o Cassim avisa que o subcomandante Tio, o D, tá procurando por ele, mas o Van faz o mestre do esconde-esconde, oferece uma bolacha pro Cassim e pede para ele dizer que não viu ninguém. O Cassim aceita o suborno feliz da vida, mas avisa que o tio provavelmente já sabe que ele tá ali. O Van ignora isso, mas percebe que o Cassim tá sem as luvas, e o moleque explica que gosta de mostrar a marca porque simboliza o vínculo entre eles. Mas o Van lembra que ele mesmo comprou as luvas pro Buri usar, então o Cassim coloca de volta correndo. Ele sai da sala e tenta enganar o tio, dizendo que o Van não tá, mas o tio não é bobo e diz que viu ele entrar ali antes. O Cassim, com a maior confiança, diz que o tio tá tendo alucinações causadas pelo excesso de amor que sente pelo Van. O tio quase acredita, mas vê as migalhas de bolacha na boca do moleque e saca o suborno na hora. Ele decide que já que o Van tá fugindo, ele vai treinar o Cassim no lugar dele. O tio sai arrastando o menino sem deixar ele reclamar, e o Van, escondido, só pede perdão em silêncio, sabendo que o Cassim vai sofrer no modo hard de treinamento do tio. Quando o Van finalmente faz 8 anos, o reino todo entra no hype para saber qual vai ser a aptidão mágica dele. A expectativa é que ele venha com magia de fogo ou vento, já que é a marca registrada da família fértil. Mas na hora do exame, o Halpa, o pai, entra em desespero total ao descobrir que o Van não tem aptidão para nenhum dos 4 elementos básicos. Para piorar a situação, ele veio com magia de produção, conhecida como a classe mais azarada de todas. Basicamente, ele pode criar espadas e acessórios visualizando o item na mente. Mas como dá para fabricar essas coisas sem magia, o povo acha uma habilidade inútil. O pai pergunta como ele vai proteger o povo com isso, e o Van fica sem resposta. O Halpa diz que a mãe dele, a Mira, era uma maga de fogo braba, e não entende como nasceu um mago de craft. Como ele é o último filho que a Mira deixou antes de morrer, o pai considera isso um insulto profundo. O Halpa saca a espada, diz que foi burro de ter esperança só porque o Van era talentoso para a idade dele e se prepara para deletar o próprio filho ali mesmo. Só que o Múrcia, o irmão, entra na frente para salvar o Van. Ele sugere, com calma, que deem pro Van uma aldeia remota e esquecida, para ele governar. É um lugar com uns 100 habitantes, sem indústria, cercado de monstros poderosos e colado no reino rival. Ou seja, um fim de mundo que só serve para treino militar. O Halpa pensa um pouco e aceita, achando que é um bom jeito de usar o lixo para marcar território. Ele manda o Van vazar assim que estiver pronto, mas antes elogia o Múrcia por achar um uso para esse lixo. Ouch, essa doeu. O Múrcia se ajoelha depois e pede desculpas pelo plano impulsivo, mas o Van agradece, sabendo que teria virado saudade se o irmão não interviesse. O Van começa a arrumar as malas com o Cassim e até fica empolgado. Ele pensa, vou ser o senhor de uma aldeia rural. Vou ter mó tempo livre para viver de boa. Ele carrega o carruagem, mas não deixam ele levar cavaleiros reais, só 10 aventureiros que o Múrcia contratou. Ele achava que ia levar só o Cassim, o que seria terrível. Mas do nada, a Tio aparece correndo e diz que é a dama de companhia pessoal dele e vai junto. O Jin também cola, dizendo que vai ensinar esgrima para ele. E o Arv e o Lau também entram pro time. Até o Sparda se junta, dizendo que se aposentou e vai supervisionar os estudos do Van por puro entretenimento na velhice. O Van não fica empolgado com tanta gente, mas não tem o que fazer. Eles tentam sair do reino em segredo, conforme a ordem do pai, mas a Harvey e o Lau dão um jeito de espalhar a fofoca.
Resultado, o povo todo vai pra rua dar um tchau épico pro Van, pedindo pra ele se cuidar e voltar logo. O Van fica felizão e agradece geral. No caminho, ele testa a magia de produção e transforma um graveto numa espadinha. O tio avisa que estão chegando, e o Van tenta dar uma opção pro Cassim. Se ele odiar o lugar, ele pode voltar pra mansão e ser livre. Mas o Cassim manda aquele papo de lealdade eterna. Diz que já decidiu dedicar a vida ao Van e vai ficar com ele pra sempre, não importa o perigo. O Van até pergunta, meio nervoso, se aquilo foi um pedido de casamento de tão intenso que o moleque foi. Antes do clima ficar mais estranho, o carruagem para de repente. Os cavaleiros avisam que a aldeia tá sob ataque. O Van sai do carro para uma reunião de emergência. O Van analisa o campo e vê que a situação é tensa. Os bandidos somam uns 50 homens, enquanto ele só tem alguns cavaleiros e o grupo de aventureiros. O tio, nosso comandante brabo, já pede autorização para rushar. Chefe, se a gente atacar junto agora, a gente sola esses caras. Mas o Ortol, o líder dos aventureiros, corta o barato. Ele diz que é arriscado demais, que a diferença numérica é bizarra e que, como aventureiro, ele sabe que isso vai gerar baixas. E ele não quer ver os parças dele indo de base por um contrato que era só de escolta. O tio tenta apelar para o lado emocional, dizendo que esse é o primeiro território do Van e que eles precisam defender os novos cidadãos. O Ortol admite que o discurso é bonito, digno de um cavaleiro de anime, mas manda a real. Isso não tem nada a ver com a gente, somos mercenários. O tio fica frustrado, mas pede que pelo menos eles protejam o Van enquanto ele e os cavaleiros tentam a sorte, permitindo que eles fujam se o bagulho ficar louco. O Sparda, o mordomo mago, veta o plano uma hora. Ele diz que se o tio morrer, a aldeia não tem futuro, e aí ele revela sua hidden skill. Ele é um mago elemental de respeito. O plano muda. Sparda vai criar um muro defensivo e os aventureiros vão dar suporte à distância. Quando o inimigo focar neles, o tio flanqueia para dar o golpe de misericórdia. O Van fica preocupado, dizendo que o Sparda vai acabar morrendo se servir de isca, mas o velho insiste em querer mostrar sua força uma última vez. O Van, agindo como um verdadeiro líder, proíbe. Você já fez muito pela minha família, não vai morrer aqui. Se eu perder meu estrategista, Sparda, e meu melhor combatente, tio, meu pai me deleta da vida de qualquer jeito. Então o Van decide ser a isca. A tio e o Cassim tentam impedir, mas o Van tranquiliza geral. Ele diz que quer que o Cassim seja livre e aproveite a vida, e que não há final melhor para um senhor do que morrer pelo seu povo. O Ortol fica em choque com a determinação do moleque, e lembra de quando ele mesmo disse que não existia nobre que prestasse. Ele lembra do Van chegando de mansinho, agradecendo os aventureiros e tratando eles como heróis veteranos. Ali, o Ortol percebe que o Van é diferenciado. Ele decide, beleza, vamos confiar nossas vidas a esse moleque. A Pluriel, outra aventureira, concorda, dizendo que o Van foi o único nobre que se deu ao trabalho de decorar os nomes deles. O Sparda organiza a estratégia, muro defensivo levantado em segundos. O velho é roubado. Cavaleiros pela esquerda e aventureiros pela direita. O Ortol corre para o combate pensando que se esse menino sobreviver, ele tem potencial para ser o próximo rei. Os bandidos, focados em lutear a vila, nem viram o ataque chegando. O tio faz o limpa com a espada e os bandidos começam a dar rage quit de medo. Mas o líder dos bandidos, que não é bobo, pula um muro para atacar a retaguarda. Ele quase pega a Pluriel de surpresa, mas o Van aparece do nada, ataca as pernas do maluco e imobiliza o vilão. O Cassim chega logo atrás e finaliza o serviço. A Pluriel fica bugada. Quem diabos é esse chamaco de 8 anos que luta assim? Vitória total. 0 baixas para o time do Van e loot garantido. O Ortol, agora curioso, decide ficar mais um tempo na aldeia sem nem cobrar pelo serviço, só para ver no que esse lugar vai dar. A Pluriel e os outros 3 também ficam, agradecidos por terem a vida salva pelo pequeno Lorde. O Sparda avisa que os aldeões estão na porta, e o Van entra com o queixo erguido. O chefe da vila, um senhor chamado Honda, agradece, mas desabafa. A gente é atacado direto desde que mudamos para o domínio do seu pai, porque aqui ninguém protege a gente por sermos pobres e não pagarmos impostos. O Van escuta tudo com calma, sabendo que as reclamações são justas, mas ele está pronto para mudar o jogo. Os aldeões já estavam naquela vibe de meu Deus, lá vem mais um nobre falar bonito, e um deles até solta que um cara na posição do Van não devia falar assim. Mas o Van manda um calma lá, jovem, e lembra que o papo ali é sobre o futuro daquela terra. Ele admite que os fundadores do reino, os Belrinet, deixaram umas leis bem bugadas, mas que eles não podem mudar a constituição do mapa agora.
Só que ele tem o plano mestre com 3 passos. Primeiro, produzir algo tão valioso que o reino não consiga ignorar o loot da aldeia. Segundo, farmar dinheiro constante para contratar mercenários de elite. E terceiro, upar a vila por conta própria. Uma mulher do povo manda a real. Falar é fácil, quero ver é fazer. O Van percebe que a confiança dele tá no nível 0. Mas aí o Sparda entra no chat para dar aquele suporte moral. Ele conta que foi o mordomo principal do Marquês Fertil e que o Van é considerado um prodígio desde o level 1. O tio, ou Jim, também se apresenta como subcomandante da ordem e diz que tá ali para servir o pequeno lorde. Os aldeões ficam tipo, eita, o time dele é brabo mesmo? Mas a empolgação cai quando Honda pergunta se ele usa magia elemental, e o Van confessa que sua build é magia de produção. O brilho sumiu dos olhos do povo na hora, até que alguém pergunta dos impostos. O Van dropa a bomba boa, vai reduzir a taxa de 30% para apenas 10% da colheita. Aí sim, a galera entrou no hype total. Para começar os trabalhos, o Van quer reforçar a segurança. O Sparda levanta um muro de terra em segundos, mas avisa que se a mana dele acabar, o muro vira só um monte de areia. Então o Van decide que vai trocar aquilo por algo mais resistente depois. Ele também manda cavar um fosso para deixar os saqueadores no slow, e o tio assume a tarefa com os cavaleiros para preparar armadilhas e buracos. Depois o Van vai pro bosque testar sua magia de craft. Ele pega uns troncos e sente aquele calor no estômago, a mana subindo pro nível máximo. Ele manipula as fibras da madeira como se fossem fios e cria blocos de manofibras, um material ultra resistente. O tio e o Cassim ficam sem entender nada, mas o Ortol, o aventureiro, tenta partir um bloco com a espada e nada, nenhum arranhão. O cara diz que bateu com força para cortar pedra, mas o bloco de madeira tancou tudo. O Van saca que sua magia é o puro suco do OP. Ele passa o dia inteiro craftando. O Cassim comenta que ouviu dizer que magia de produção consome muita mana, mas o Van tá lá, firme e forte, criando até uma espada fina e elegante. Ele dá a espada de presente pro Cassim, que fica mega feliz. A tio fica toda na expectativa de ganhar um presente também, mas o Van dropa pra ela um machado aterrorizante. Coitada, o desânimo foi instantâneo. Ele já pensa em fazer um acessório fofo para compensar o vacilo depois. À noite, o corpo do Van tá só o pó. Eles estão acampando e sente que já tá com cheiro de porco, precisando de um banho urgente. Então ele decide que vai craftar uma casa. No dia seguinte, o Honda mostra um terreno que era a praça pública, e o Van decide que ali vai ser a mansão do senhor. Ele começa a arquitetura, fixa os pilares fundo no chão, cria paredes, chão e teto. Em questão de segundos, o moleque vira arquiteto, engenheiro civil, mestre de obras e decorador. Ele faz tudo sozinho. No nosso mundo, ele teria o poder de um pedreiro lendário de interior que faz tudo com fé e um Pai Nosso. A casa ficou pronta num estalo de dedos e deixou todo mundo, aldeões e aventureiros, de queixo caído. O Van até acha que exagerou no tamanho, mas percebe que sua magia é a ferramenta definitiva para dar um upgrade naquela terra. Depois de mandar o papo e construir aquela mansão absurda, o Van solta a real. A magia de produção dele é muito mais meta para um lorde feudal do que ficar brincando de avatar com os 4 elementos. O moleque acha os elementos interessantes, claro, mas foca na ideia de que magia defensiva e utilitária é o que realmente faz a galera não ir de base e viver em paz. O Camin e o Camin concordam, mas o Sparda manda o papo reto. Em tempos de guerra, o foco seria outro, mas para quem quer dar um upgrade na vida, o Van é o mestre do planejamento. O Di entra na conversa e assina embaixo, afinal o moleque literalmente buildou uma casa do zero. Sabendo que o Van não é um player comum, o Di aceita a oferta de ganhar uma casa nova se trouxerem madeira. E ele não perde tempo, já coloca o squad dele para farmar madeira na hora. Nisso, o ancião da vila chega no sapatinho e pergunta se o Van não pode dar um help para eles também, porque as casinhas da galera estão só o resto. Qualquer chuvinha já alaga tudo e vira um caos. E o visual não mente, as casas estavam pedindo arrego. O Van quer ajudar, mas sabe que spawnar tanta casa de uma vez vai drenar toda a mana dele.
Mesmo assim, vendo a situação crítica, ele decide começar reformulando as ruas da vila, o que acaba deixando a galera sem teto por um momento. Mas o pessoal é fiel e ajuda no processo, porque sabe que o Van é o cara do plano infalível. E assim o Van vai sendo feliz, usando sua magia de produção para dar aquele tapa no visual da vila. A Tsaili fica toda orgulhosa, mostrando como o lugar deixou de ser um cenário de filme de terror para virar um bairro de elite. A reserva de mana do Van deixa todo mundo em choque, sem falar no senso estético de arquiteto premium que ele tem. Ele explica que usou um design de quadrícula, agrupando 4 casas por bloco e deixando as ruas principais parecendo uma rede organizada. Além disso, ele fez tudo igualzinho para ninguém ficar de recalque ou criar desigualdade social no servidor. Por enquanto é tudo provisório, mas ele promete que quando dropar umas pedras de qualidade, vai customizar a casa de cada família. E não para por aí, ele construiu uns banheiros públicos do lado da mansão, o que deixou a ala feminina mega feliz. O Van, por outro lado, só queria um lugar para tirar a craca, já que na vida passada ele era o maior fã de um banho relaxante. Ele até colocou a Pluriel para encher tudo com magia de água e o Camin para esquentar o bagulho na lenha. Resumindo, spa tradicional ativado. Tudo estava naquele clima chill, até que a Tsaili e a Pluriel convidam o moleque para tomar banho com elas. O Van, que não é bobo nem nada, mete a carta do "já sou um homenzinho" e recusa. Enquanto as duas estão lá no relax, a Pluriel comenta como o Van é diferenciado por dar esse luxo todo para os aldeões, sendo um nobre tão fora da curva. A Tsaili, que é fã número 1, aproveita o gancho e começa a buildar o hype do Van, contando que desde os 2 anos ele já era o rei da esgrima e dos estudos. Ela passou um tempão alugando o ouvido da Pluriel com a lore completa do Van. Coitada da elfa, recebeu um audiolivro não solicitado. À noite, o Van está lá na sua ducha sagrada, quando o Camin aparece, olha para o shape dele e pergunta se ele andou treinando pesado. O Van nem acredita, porque perto do Di ele parece um palito. Ele explica que o Di é o ponto fora da curva e qualquer um parece magro do lado daquele tanque. O Camin jura que vai treinar até ficar monstro igual o Di, mas o Van implora para ele não fazer isso. De repente, o Di e o bonde dele aparecem. O Van tenta o teleporte dali, mas o Di segura ele e obriga o protagonista a curtir o momento com os manos. Depois dessa resenha forçada, o Van finalmente volta para o quarto e desmaia na cama de tanto sono. No dia seguinte, é hora da supervisão. O Camin avisa que os cavaleiros terminaram o fosso. O Van curte a notícia e sugere encher de água, assim vira uma reserva para beber e banhar. Eles pedem um help para o Sparda, que usa a magia para desviar o curso de um rio próximo, enquanto o Camin e a galera cavavam no modo manual mesmo. O Van finaliza o trabalho reforçando o chão e as paredes com magia. O moleque fica todo emocionado, vendo o trabalho em equipe, pensando que é assim que o povo progride. Ele achou que ia levar uma semana para terminar tudo. Mas aí chega a tarde e os chambeadores avisam que o rio já está chegando na vila. O Van toma um susto com a velocidade dos caras, mas decide parar por ali. O Di ainda tenta convencer a continuar, dizendo que em poucas horas resolviam tudo. Mas o Van olha para o Camin e os outros que estão só o pó e pede piedade. O Di aceita parar, mas fica murmurando que achou que finalmente tinha encontrado um treino novo. Sim, para aquele monstro, o trabalho pesado era só o aquecimento. O Van fica incrédulo com a estamina infinita do Di e do Sparda, que também parecia decepcionado por não continuar a obra. 2 lendários viciados em trabalho. No dia seguinte, eles finalmente chegam ao ponto principal do rio. O Van reúne o squad de cavaleiros para agradecer pelo esforço, sabendo que os caras sofreram no processo. Ele dá a ordem e o Sparda quebra o muro, deixando a água fluir. É aplauso para todo lado. A água chega na vila e os aldeões ficam em choque, vendo o milagre acontecer. Quando o Van chega lá, percebe que o nível da água está alto e pode transbordar se chover. Então ele tem a ideia genial de criar um lago atrás da vila como reservatório. O Sparda acha a ideia Big Brain, já que isso previne qualquer seca no futuro. Com o lago pronto, o Camin comenta que agora a vila tem água garantida e ninguém mais precisa se preocupar. O ancião quase chora de gratidão, porque agora não precisa mais andar quilômetros para buscar um balde de água.
O Van, todo humilde, diz que o prazer é dele e que agora todos podem viver de boa. Enquanto isso, a cena muda para uma loira e uma garotinha chamada Haruchi dentro de uma carruagem. A pequena Haruchi acorda e a loira faz um cafuné. A menina chama de Panarema, mas leva um corretivo de leve, porque a moça é uma dama solteira e exige respeito. A Panarema avisa que ainda falta um chão para chegar na vila fronteiriça e manda a pequena descansar mais um pouco. De volta ao van, vemos que o upgrade não para. Ele reforçou o muro da vila, colocou portão e tudo. O que era uma parede de terra, agora é puro concreto mágico. Ele conta que misturou terra e pedra com seus poderes e agora nenhum bandido vai conseguir solar a vila com uma defesa tão apelona dessas. Mas o Van é precavido, né? Pra ele, muro alto ainda é pouco. O moleque simplesmente instalou balistas no topo das muralhas, com direito a escudo frontal pra galera atirar sem tirar peneira. A Tilly tá só o meme do Pikachu surpreso, sem acreditar que a magia de produção do Van transforma qualquer vila meia boca numa cidade fortificada. O D mandou a real. Do jeito que tá, aquilo ali não é mais uma vila, é uma pequena fortaleza. Nenhum bandido vai ter a audácia de tentar a sorte ali, porque o destino é virar patê. Aí o D soltou aquele questionamento reflexivo. Imagina se o pai do Van, o tal Lord Halpa, soubesse do potencial do filho antes de expulsar o moleque. Com o Van de Moncelheiro, aquele marquesado ia ficar buildado no máximo. O Sparda tentou passar um pano, dizendo que o pai dele só queria saber de poder ofensivo, mas o D não se aguentou. A magia do Van não serve só para defesa, é um poder que sola qualquer um se for bem usado. O Sparda manteve a postura, dizendo que o Van é mais do tipo suporte defensivo do que rushador de mapa. O próprio Van cortou o papo, dizendo que não adianta chorar pelo leite derramado ou pelo talento jogado fora. Ele vai só fazer o que precisa ser feito. O D deu risada, mas o Sparda deu aquela cutucada. Será que você está planejando uma rebelião contra sua família? Antes de qualquer resposta épica, a barriga do Van ronca e acaba com o clima tenso. Prioridades, né? Depois que a Tilly preparou aquele banquete, o Sparda trouxe os problemas da vida adulta, a economia da vila. O comércio ali é triste, só passa um mercador por mês. O Van disse que por enquanto ele resolve a falta de materiais e a comida está garantida, mas o Sparda jogou um balde de água fria. Não tem ingredientes para os doces que o Van gosta. Aí o desespero bateu. O Van já começou o brainstorm para abrir um empreendimento na vila. O Caminho sugeriu vender minérios e a Tilly sugeriu caçar bichos, mas nada colou porque ou dependia só do Van ou só dos cavaleiros. Aí fomos pro mato. O Sara tá indignado porque a Tilly e o Caminho tratam os presentes que o Van deu como se fossem relíquias sagradas, com medo até de sujar. O Van deu um esporro de leve, mas eles mandaram a desculpa clássica. É tesouro de família, mestre. O Van ficou emocionado com o carinho, mas lembrou que se não usarem os itens, não vão conseguir se defender dos mobs. Nisso, o Sara saca um escudo que ele jurava ser indestrutível e pede pro Caminho dar um hit. O Caminho, com toda a pena do mundo, dá um totó no escudo e BAM! O escudo do Sara literalmente se despedaçou. O gordinho começou a chorar porque nem tinha estreado o item ainda. O Van, sendo o suporte mais rápido do servidor, usou a magia e deixou o escudo mais novo do que saiu da loja. Do nada, o D aparece com um brilho nos olhos e pergunta se o Van pode comprar uns minérios que eles acharam. Acontece que aquela floresta perto das montanhas Wolfbrook é um spawn de monstros perigosos e por isso ninguém nunca minerou lá. Resultado? Tem ferro, cobre, prata, ouro e até mitrilo dando sopa no chão. O Van ficou de queixo caído. O D explicou que a galera evita o lugar pelo acesso difícil e pelos monstros, mas que a cordilheira deve ser uma mina de ouro, literalmente. O Van pegou um pouco de ferro e com um estalar de dedos transformou o minério bruto num cubo perfeito. O Sara, vendo aquilo, já meteu o shape. Mestre, faz umas espadas pra mim. O Van aceitou o desafio e forjou uma espada curta e uma longa, tudo no capricho, comprimindo o metal até ficar com o fio perfeito. O Sara quase teve um treco de tanta emoção, e o resto do squad já começou a formar fila e brigar pra ver quem era o próximo. A Pluriel, que tem olho no negócio, avisou que aquelas espadas valiam uma nota preta. Mas aí o clima pesou. O Sparda viu o mitrilo e deu o alerta. Encontrar isso na floresta significa que tem uma dungeon por perto. Se isso for verdade, a vila vai lotar de gente, aventureiros, e o Grêmio vai querer montar base ali. O Van ficou com o pé atrás. Ele ainda não tem estrutura para receber essa galera. E pior, o país vizinho pode querer invadir para roubar o loot. A Pluriel perguntou se o exército da família dele não viria proteger. Mas o Van foi sincero. Pros Ferteó, ele é só um estorvo. Se eles descobrirem que o lugar é valioso, vão chutar o Van dali e tomar tudo. A solução?
A Pluriel sugeriu descobrir a masmorra só quando a vila já estiver rica e poderosa, para os Ferteau não conseguirem interferir. O Van deu a ordem, ninguém chega perto da área da masmorra. De volta para a vila, o clima de paz durou pouco. Um aldeão chegou no desespero gritando que uma estámpede de lagartixos acouraçados estava vindo na direção deles. O Van já ativou o modo comandante. Levantem a ponte e fechem os portões agora. Os aldeões estavam em choque, mas o Van mandou aquele discurso de protagonista de shonen. Ele entende o medo deles, mas ninguém vai lutar sozinho. Se eles querem proteger a lar deles, precisam dar as mãos e lutar juntos. A determinação do moleque é de outro nível. A vila inteira deu papo. Tá todo mundo fechado com um plano. O Van agradece a moral e pede pra geral correr pras muralhas e entrar em posição de defesa. E o pessoal sai num pique absurdo pra se posicionar. Nessa hora, o Kenshin chega com a fofoca. O grupo do Haira meteu o pé de casa e nem tá mais na aldeia. Sabendo disso, o Van decide ir pro fronte pessoalmente. Mas a tio segura o braço dele, sem dizer um A. Só que as lágrimas dela já diziam tudo, sabe como é? Nisso, o Di encosta perguntando qual é a treta. O Van, todo educado, pergunta se o Di poderia subir lá no topo e reportar o que tá rolando enquanto ele manda as ordens aqui de baixo. O Di aceita o call e sai correndo. Lá do alto, o cara avista o bonde dos inimigos vindo. Rapidão, o Van pergunta: "E aí, quantos lagartos acouraçados tem na área?" O Di responde que são uns 40. E ó, cada um tem pelo menos 8 metros de puro veneno. O Bi toma aquele susto, mas o Akid fica matutando sozinho que nem um esquadrão de cavaleiros veteranos tancaria um bicho desses. Ele fica se perguntando qual é a estratégia mirabolante que o Van vai tirar da cartola. Aí, nosso pequeno protagonista manda a ordem: "Carreguem as balistas com flechas de ferro." O Di aceita o comando, mas um dos subordinados já manda o alerta: "Chefe, as armas normais não atravessam essa skin de escama pesada deles não." O cavaleiro Di tá ligado nisso, mas o cara já sobreviveu a muita batalha que parecia derrota certa. E hoje, ele decidiu confiar cegamente no comando do senhorito Bi. Com voz de quem manda no pedaço, ele ordena que geral bote as flechas de ferro nas balistas. Os aldeões carregam tudo num instante. Sem esperar mais nada, o Di manda o sinal de fogo. Quando as flechas batem nos lagartos, parece até que elas sumiram no ar. Ou parecia, né? Porque na real elas atravessaram os monstros igual manteiga, mandando 10 lagartos de base na hora. A galera da vila começa a comemorar muito, enquanto o Di continua em choque com o dano. Só que agora deu ruim. Só sobrou uma flecha de ferro por balista, e como os monstros continuam vindo no modo Berserker, o jeito é recarregar com o que tem e atirar de novo. As flechas limpam a segunda onda, mas ainda tem mais vindo, e eles ficam sem saber o que fazer. Até que o Van lembra de um detalhe. Ele ordena que usem as flechas de madeira. Mesmo que um ruivo lá tenha dito que isso não atravessaria nem papel, o Di decide confiar no senhorito Bi, porque até agora o moleque superou todas as expectativas. Ele protegeu a vila e deu um upgrade absurdo no lugar. Então o Di vai fechar com ele até o fim. Eles carregam as balistas com flechas de madeira, disparam e, acredite se quiser, as flechas cravam direto na cabeça dos monstros. Terceira onda eliminada com sucesso. Tá todo mundo de queixo caído e feliz da vida. E o Di já solta que hoje vai ter espetinho de lagarto para todo mundo. Agora, com a confiança no talo, eles carregam e terminam de limpar o resto. O Di grita que a vitória é nossa e o povo explode em festa. Até o Van respira aliviado que o plano funcionou, e o fato de terem vencido sem nenhum ferido deixa o Di sem palavras, garantindo que o Van vai chegar mais longe do que qualquer um imagina. Depois disso, eles começam a farmar os itens: escama, pele e carne. O Ordo até pensa que é lagarto demais e que a carne vai acabar apodrecendo antes de cozinharem. Mas o Van chega todo empolgado com a quantidade de drop, dando a ideia de fazer um festival de carne para comemorar essa vitória épica. A vila inteira come e bebe, todo mundo feliz compartilhando comida e risada. Tudo graças ao Papito Van. Um aldeão comenta com o velho que nunca tinha visto um nobre que desse risada com gente comum assim. O Esparda comenta que a conduta do Van é meio questionável pro padrão de nobre, mas que o moleque tem um encanto que não dá pra explicar. Enquanto o Van enchia o bucho, o Haira revela que sacou o plano. As flechas eram do mesmo material das armas que o Van fez pra eles. Nisso, o Di tava passando, ouviu a conversa e ficou num ciúme total, porque o Van fez arma pros aventureiros e pra ele não. O time do Haira ainda começa a flexar a leveza e o corte das armas, dizendo que são bonitonas. Aí o time do Di não aguenta e implora pro Van fazer armas pra eles também, dispostos a pagar o que for. O Van, claro, não quer cobrar dos parças, mas pede pra eles descolarem os materiais. Depois, com a poeira mais baixa, ele menciona que poderiam vender a carne por uma grana preta, mas como muita coisa ia estragar no caminho, contando o transporte e tudo, sobrariam umas 8 moedas para cada um.
mas ele faz as contas rápido. Como venceram 40 lagartos, isso daria umas 300 moedas de ouro, o que no Japão, o mundo anterior dele, seria mais de 300 milhões de ienes. Muita grana. Ele já estava comemorando o lucro, mas o Esparta joga um balde de água fria e lembra que a lei diz que se uma vila ganha mais de 100 moedas, metade vai para o marquês em imposto. O Van pergunta se não rola um segredinho, mas o Esparta avisa que é impossível esconder tanto ouro assim. Isso deixa o nosso protagonista meio bad, ainda mais pelo risco de ser mandado para mais longe se o pai dele descobrir o que está rolando na vila. Aí o Esparta diz que, embora seja difícil esconder, não é impossível. Ele sugere dar o crédito para o irmão mais velho do Van, o Murcia. O Van entende a jogada. O Murcia ganha os méritos que precisa e ninguém sai prejudicado. No dia seguinte, chegam os comerciantes na aldeia e ficam bugados. Eles se perguntam se aquele lugar é realmente a Vila da Fronteira, de tão arrumada que tá. Nisso, nosso pequeno protagonista chega se apresentando como o senhor da área e pede para eles se identificarem. Os caras são o Bel, o mais velho, e o Rango, o mais novo, da companhia Mary. O Van deixa eles entrarem e quando chegam no armazém, os comerciantes quase caem para trás vendo tanto loot de lagarto acouraçado. O Van pergunta se vão comprar, e o Bel diz que sim, que vai reunir o pessoal, mas que o transporte vai levar um mês. Pro Van tá suave, e ele ainda oferece a carne de graça se eles derem um check nas armas de qualidade dele. Quando os caras olham as espadas, ficam em choque com o trabalho bem feito. Eles dizem que pagam quanto o Van quiser, e o moleque já aproveita para pedir que eles façam a propaganda das armas. Os irmãos ficam meio em dúvida na hora, mas o papito Van saca logo que o plano deles é monopolizar a venda. Ele já manda o papo reto. Se os dois únicos mercadores da rota venderem as mesmas armas ao mesmo tempo, todo mundo vai sacar que vem daqui. Basicamente chamou eles de tontos com elegância. Ele sugere que o melhor é anunciar logo a origem e criar um sistema onde todo mundo ganha mais quanto mais vende. O Bel pergunta como faz isso, e o Van decide abrir uma loja na própria aldeia. Os irmãos ficam mega felizes com a oportunidade. Sem perder tempo, o Van sugere começar a construção agora mesmo. E em poucos minutos já tem um prédio pronto. Os comerciantes ficam atônitos vendo aquela mágica acontecer na frente deles, ainda mais que o Bel acabou de descrever como seria a loja ideal. Enquanto isso, perto dali tem uma menina de cabelo silvado e uma loira na entrada da vila. A loira diz com toda firmeza que vai conferir se esses boatos sobre o menino prodígio são verdades. Voltamos para o escritório do Van. Enquanto ele planejava com o Spade o design da vila e as defesas da muralha, um soldado interrompe avisando que chegou uma emissária do condado vizinho, de Ferdinand. O Van manda entrar e lá vemos a loira acompanhada da menininha. O Van se apresenta como o senhor da área e a loira se apresenta como Panamera Carla Cayenne, que acabou de virar viscondessa, subiu de cargo na força do ódio e do talento. A menina é a Aruti Anne Ferdinand, filha do conde. O Van agradece a visita na aldeia humilde e pede para elas sentarem. A Panamera comenta que o Van é mais novo que a Aruti, mas tem uma presença de peso. Ela pergunta se ele tem ideia do porquê elas estarem ali. O Van responde que deve ser para avaliar o pessoal e ganhar confiança. A Panamera racha o bico porque ele acertou em cheio. Ela conta que o conde está desconfiado e teme que o Van esteja sendo usado pelo marquês, embora também imagine que ele foi chutado de casa por não ter os 4 elementos. O Van confirma o segredo, mas diz que o resto das preocupações é fake, porque o pai só deu um tchau e expulsou ele mesmo. A Panamera não compra muito essa história, porque a vila virou um canteiro de obras moderno em pouco tempo, e ela calculou que precisaria de 5.000 subordinados para levantar tudo aquilo e transformar o lugar numa base militar. O Van fica mudo um segundo, mas depois começa a rir dizendo que o clima estava muito sério e ficando desconfortável. Ele explica o mal-entendido. O pai só deixou ele levar o canchim e o que desse para carregar. Ele saiu sem nem se despedir, mas o resto da galera veio por vontade própria. O dia interrompe dizendo que seguiu o Van pelo talento dele com a espada, e mesmo com ordem para voltar ele ficou. O Esparda diz que já tá velho, mas queria continuar ensinando o Van, então se aposentou só para vir morar aqui. A tio diz que o Van trata todo mundo igual e que quer servir ele para sempre. Isso deixa a Panamera e a Aruti sem palavras. Mesmo assim, a Panamera pergunta como a aldeia mudou tanto. Para explicar, o Van leva elas lá fora. O Espardo levanta um muro de terra, e a Panamera fica impressionada que o mordomo é um mago de elite. Mas o Esparda avisa que o muro cai quando o mana acabar. Aí entra o Van. Ele transforma o muro em algo sólido e cria uma porta em segundos usando cubos de construção. A Panamera fica em choque total. A Aruti pergunta que tipo de magia ele tem, enquanto a loira continua processando o que viu. O Van responde que ele tem a magia mais inútil do mundo, a magia de produção. Ao ouvir isso, a pequena Aruti lembra do passado dela. O Van continua contando como foi expulso assim que descobriram o poder dele, e que o pai dele nem imagina o potencial real daquilo.
A Panamera acha isso um absurdo, porque com aquele poder, o Marquês dominaria tudo. Mudando de assunto, ela revela que foi enviada para sondar um possível noivado entre os dois. O Van saca que é para evitar guerra, mas esclarece que só quer prosperar e não quer confusão com ninguém, então não precisa de noivado forçado. A Panamera admite que era contra o compromisso, achando que Aruti ia ser infeliz com o exilado. Mas depois de ver como ele trata o povo e o tamanho do poder dele, ela mudou de ideia. Diz até que ela mesma se candidatava se tivesse a idade dele. Olha a loira querendo pular o muro. O Van leva no elogio e fica feliz. A Panamera pergunta para Aruti o que ela achou, mas a menina ainda está insegura. O Van apoia, dizendo que ele também é muito novo para pensar nisso e que é melhor o levar com calma. A Panamera concorda e diz que vão dormir ali para esperar a resposta final. O Van toma um susto e a Panamera ri dizendo que é a primeira vez que ele age como a criança que é. Ela diz para Aruti que podem ficar na casa do Van, mas a menina fica super nervosa dizendo que não pode dormir no quarto de um homem. O Van avisa que não tem quarto de hóspedes, mas que faz um num instante. Minutos depois, elas estão olhando para uma pousada inteira que o Van criou do nada. À noite, eles jantam juntos e o Van pergunta se a Aruti gostou da comida. Ela diz que tá uma delícia, e eles começam a conversar sobre o que ela gosta. Ela fala de coisas bonitas, flores e bonecas. O Van pede para ver um dia, e ela aceita, dizendo que trouxe algumas na carroça. Esse papo deixa a Aruti toda encantada. O tio e o Kanshin também querem ver as bonecas, o que alegra geral. Depois da janta, a Panamera vai dormir e deixa os pequenos sozinhos. O Van pergunta se tá tudo bem, e a Aruti, tomando coragem, agradece por tudo. Ela estava morrendo de medo de ser obrigada a casar, mas ficou tranquila vendo que ele é gentil. Morrendo de vergonha, ela sai correndo e se despede. De volta para os parças, o Sparda comenta que, se mandaram a Haruti para noivar, talvez ela também não tenha aptidão mágica. O Van entende bem o drama, sabendo como é ser chutado de casa. Ele deixa claro que quer respeitar a vontade dela. Se ela não puder voltar para casa, pode morar na vila sem precisar casar, e se quiser voltar, eles dão um help. Na pousada, a Panamera recebe a Haruti e pergunta se ela se declarou, e a menina nega toda vermelha. A Panamera decide ficar mais uns dias e a Haruti adora a ideia. Antes de dormir, a pequena planeja puxar assunto com o Van amanhã, super ansiosa. O cara mal acordou, tirando aquela remela braba do olho, e a galera já tá no pé dele pra ele ir voando pro lago de Van. Sim, aquele que ele acabou de criar. Pelo visto, o Sparda e o Digi estão lá mofando à espera dele. O nosso protagonista, que de bobo não tem nada, mas de lerdo tem bastante, ainda não entendeu o porquê de tanto desespero, e ainda mandou aquela pergunta: por que diabos colocaram meu nome no lago? Convenhamos, Lago B ia ser paia demais, mas os moradores queriam deixar o feito do cara imortalizado, saca? Inclusive já mandaram a real que a vila vai se chamar Village B. O prota ficou ali naquele misto de orgulho e vergonha alheia, mas beleza. Quando chegam lá, o lago tá mais lotado que pré-venda de console novo. O dia aponta pro meio da água e, olha a doideira, tem uma cabecinha boiando. Calma, que aqui não é filme de terror nem jornal policial, então ninguém foi de base de verdade. Segundo o Sparda, aquilo ali é um Apkalu, um híbrido de humano com peixe, tipo um sereio de elite. Diz a lenda que eles só colam em rios paradisíacos no meio do mato, mas por algum motivo esse aí spawnou no lago deles. É um mob raríssimo que quase nunca dá as caras. Sabendo disso, o nosso humano começa a gritar para ver se a criatura precisa de um help, mas o bicho fica no mudo. Ele pergunta o nome e nada. Aí ele pensou, putz, o sinal tá ruim, ela não tá me entendendo. Mandou o tio trazer uma carne de qualidade porque não tem jeito. O melhor jeito de fazer amizade e ganhar buff de carisma é na base da comida. E não é que funcionou? A criaturinha se aproximou toda curiosa, olhou pra carne com o raio-x e perguntou se podia comer. O prota deu o sinal verde. Ela mandou pra dentro e sentiu um gosto diferenciado. O Van explicou que era carne de lagarto acoraçado e que se ela quisesse, amanhã rolava até um shark. A menina ficou em choque. Quem é o brabo que soltou o combo nesses lagartos? O prota tentou dar aquela humildade, mas o Sparda e o Di já entregaram. Foi o Van. A vila inteira fez o coro. O prota ainda tentou dizer que foi um trabalho em equipe, mas a menina só mandou um "ah" e deu fora. O Van ficou lá com cara de tacho, achando que ela não voltaria tão cedo, já que a espécie é mais rara que drop de boss lendário. Só que o plot twist veio logo no dia seguinte. A menina não só voltou, como trouxe a guilda inteira dela. O Van ficou sem entender nada, mas aí lembrou da pergunta sobre os lagartos. Ele pensou, será que esses lagartos eram deuses pra eles e agora eu tô jurado de morte? O Sparda nunca ouviu falar disso, mas o clima ficou tenso. Foi aí que o paizão da menina, o líder da tribo, pediu pra trocar uma ideia com o Van. O Di e o Kan já ficaram em modo de combate porque o tiozinho tinha uma cara de poucos amigos, mas a verdade é que o cara só queria agradecer por terem cuidado da filha dele.
Ele ouviu que o Van soltou o especial nos lagartos, e o Van, todo sem jeito, confirmou que acontece, né? Isso deixou a tribo toda em estado de alerta, achando que o Van era um mago com o cheat de poder ativado. O Van tentou ser humilde de novo, mas o chefe da tribo já lançou a braba. Chamou o Prota de herói e disse que ele tinha aprovação para casar com a filha dele, a Lada Priora. O Van quase dropou o queixo no chão, e o homem já perguntou se ele tinha alguma queixa. O sogrão se apresentou como Lada Besta e avisou que a Priora era sua única filha e que no futuro ia ser uma waifu de respeito. O Van mandou a real. Ô meu bom, ela é uma criança, nem sabe o que é contrato de união estável. Além disso, quis saber o motivo de tanto desespero. O besta explicou que a raça deles vivia de boa, mas os lagartos acoraçados invadiram o território e muita gente virou saudade. Por isso ele queria um genro tancado para garantir que a galera vivesse em paz. O Van sacou que o plano era uma aliança política na base do casamento, mas deu o contra. Disse que não precisava casar para proteger ninguém e que era melhor deixar a menina escolher quando crescesse. O velho ficou meio ofendido pelo não, mas o Van garantiu que ia proteger eles de qualquer jeito. O besta aceitou o acordo e decidiu morar no lago. O Prota, que é o mestre da build de construção, já spawnou umas cabanas luxuosas para eles morarem. O povo achou que era magia negra, mas o Van explicou que era só um lounge para eles relaxarem. A tribo começou a curtir a vida boa, mas o Esparda lembrou que era hora de dar aquela manutenção no esgoto. O besta estranhou e o Van explicou que tinha instalado um sistema de tubulação para manter a higiene da vila, senão o cheiro ia ficar insalubre. Como os apicalos são os reis da água, o besta ofereceu a mão de obra deles, já que são especialistas em mergulho. O Van adorou o buff de eficiência. O Kanshin mostrou o serviço e o besta decidiu que a tribo cuidaria disso todo dia como forma de pagamento pelo aluguel. No meio disso, chegam Panamera e Aruti, e ficam em choque com os homens-peixe. O besta continuou chamando o Van de querido genro, e Aruti quase teve um piripaque, enquanto a Panamera olhou pro Prota com aquela cara de que nojo de você, seu Lulu. O Van tentou explicar, mas a Priora apareceu confirmando que ele era o maridão dela. A confusão foi plantada. No dia seguinte, o Van tentou limpar sua barra com Aruti e a Panamera ajudou explicando que foi tudo um mal-entendido. Eles ficaram lá curtindo a brisa do lago e a Aruti ficou impressionada com o quanto o Van é incrível por ter criado tudo aquilo do zero. Mas a paz durou pouco, porque a Priora apareceu de novo chamando ele de Exposito. Ela estava toda feliz até ver a Aruti e já mandou "Quem é essa aí?". O clima pesou e, para piorar, um monte de criança apareceu para brincar com o tio da carne. No meio da bagunça, balançaram tanto o barco que a Aruti caiu direto nos braços do Van. Silêncio total. A molecada achou graça, mas a Priora ficou full pistola. O Van tentou dizer de novo que não tinha noivado nenhum, e a menina saiu espumando de raiva. Em vingança, as crianças começaram a trollar o Van por ter magoado a amiga. Saindo da água, o besta colou no Van com aquela aura de boss final. Ele disse que o Van já tinha a filha dele e ainda estava no flerte com outra. A Aruti se borrou toda achando que era com ela. O Van tentou se explicar, mas o besta meteu a condição: um duelo contra o clã. Se o Van ganhasse, o casamento seria oficializado. Sim, a lógica do sogro é diferenciada. O D, querendo ver o circo pegar fogo, aceitou o desafio em nome do Van, e o Esparda concordou, só para resolver logo a treta e voltar para os estudos. A Panamera achou interessante, mas o Van estava em pânico porque se perdesse ia ter que casar no susto. O besta decidiu que seria uma de melhor de 3. O primeiro round foi escolha do Van, vôlei aquático. Ele criou até uns biquínis para Panamera e pro D, que adoraram o visual, diga-se de passagem. A Panamera entrou focada, querendo ganhar para garantir que o Van ficasse com Aruti. Só que a Priora e o besta eram muito ágeis, deram uma surra no time da Tio no começo. A Tio começou a chorar, mas o time das guerreiras solteiras se motivou e conseguiu empatar. No ponto decisivo, porém, o time do Van foi de base e perdeu. Segundo round foi escolha do besta, natação de revezamento. Vantagem total pros Peixoto, né? O Van entrou em desespero, mas o D e o Kanshin assumiram a bronca. O Kanshin penou, mas alcançou a Priora. No final, o D nadou no estilo mariposa, que é como ele treina, e amassou na velocidade, ganhando a corrida. Só teve um pequeno detalhe: o biquíni dele caiu no meio do caminho, mas a vitória foi garantida. O desempate ficou pro Van escolher, duelo de raspadinha de gelo. O cara criou uma máquina, usou magia e saborizantes, ia ser um duelo de comer gelo em dupla. O Van foi com Aruti, mesmo ela estando insegura. A competição foi intensa. O Brain Freeze, cérebro congelado, bateu forte em todo mundo. O Van quase desistiu, mas viu Aruti se esforçando e entrou no modo Berserker, comendo até o último floco. Vitória pro time do Prota.
O Van achou que estava livre do compromisso, mas o besta, na maior nobreza, disse que agora gostava ainda mais do genro e que ele era o cara ideal para a filha dele. Ou seja, ganhar não serviu de nada, a confusão continua. No fim, o Van ficou com dor de estômago de tanto gelo, mas geral estava feliz. A Aruti ficou refletindo sobre como a galera ali era unida e alegre, algo que ela nunca teve na família nobre dela, onde era tratada como um fracasso por ser fraca e ter magia de marionete que os nobres acham coisa do mal. Ela lembrou de como foi prometida em casamento aos 10 anos, mas que encontrar o Van mudou a perspectiva dela, já que ele também tem uma magia considerada inferior, mas faz coisas lendárias com ela. Ela decidiu que vai se esforçar para ver o mesmo horizonte que ele. O tempo passou e o Van voltou para o foco de dar um upgrade na muralha da vila. Ele motivou os trabalhadores com a promessa de um churrasco épico no dia seguinte. A Panamera achou engraçado o jeito informal dele, e a Aruti apareceu toda animada para tentar se enturmar mais. O Van notou que ela estava com a energia lá em cima. Ela pediu para ver o trabalho e ele deixou, claro. Mas o clima de paz pode estar com os dias contados, porque os aventureiros da área parece que não vão dar descanso. As novas muralhas de Van estão num nível simplesmente absurdo, papo de deixar qualquer general de queixo caído. E o nosso protagonista, como sempre, mantém aquela humildade de quem parece que só fez um castelinho de areia. Ele diz que só terminaram tudo em tempo recorde de 2 semanas porque a galera toda deu sangue. A Panamera chega junto, toda imponente, e lembra que ela também deu uma força na logística, mas até ela admite que a velocidade e a perfeição da obra foram surreais. Enquanto ela fala, o Van tá mais ocupado reparando que as muralhas da Panamera, se é que você me entende, também são bem chamativas, mas ele é esperto o suficiente para guardar esse comentário mental na gaveta trancada a 7 chaves. Ele foca no business e comenta que se a população crescer e começar a brotar comerciante e aventureiro por ali, ele vai lotar aquele espaço de casas novas. A Panamera solta um suspiro e confessa que ter um domínio próprio sempre foi o sonho da vida dela e ela não desistiu nem um pouco. Quem sabe na próxima guerra ela não ganha uns pontos com o rei e consegue umas terras para chamar de suas. Mas mudando de assunto, ela aponta para o topo dos muros e pergunta o que são aqueles espetos estranhos. O Van abre um sorriso de orgulho e explica que são balistas. Basicamente, ele pegou o projeto simples que já tinha feito antes e deu um upgrade de respeito. Agora o sistema é duplo e dispara 2 vezes seguidas. Enquanto as mulheres tentam processar a engenharia, o Van pede pro Kansim fazer uma demonstração prática. O moleque sobe lá, faz um disparo todo despretensioso e o estrago na paisagem é total. Pro Van, tá dentro do esperado, mas pra quem vê de fora, parece que ele inventou artilharia pesada do nada. A Panamera quase cai para trás quando percebe que o Van não colocou só 1 ou 2, mas tem mais de 100 dessas espalhadas por toda a extensão da muralha. Vendo que o negócio é eficiente de verdade e que ele transformou a vila numa fortaleza impenetrável, ela já manda real, quer comprar várias e diz que paga o preço que ele quiser cobrar. O Van, com aquela educação de lorde, diz que sente muito, mas elas não estão à venda. Ela insiste, não aceita um não como resposta e propõe uma troca. Ele entrega uma balista e ela fica devendo um favorzão para ele no futuro. O prota aceita, já com um sorrisinho de quem sabe que vai cobrar essa fatura com juros e correção monetária depois. Como o trambolho é pesado demais, ela vai ter que organizar todo um esquema de transporte. E sobre as flechas, como parecem ser de ferro comum, ela mesma decide fabricar no seu próprio duninho. Só que o Kansim aparece do nada e sugere que ela leve pelo menos uma original feita pelo mestre Van para servir de molde. Ela não entende o porquê de tanto mistério, até que ele saca a katana para mostrar um negócio. Sendo uma guerreira que já viu de tudo no campo de batalha, a Panamera olha para aquela espada e acha o design todo esquisito, quase amador, com aquela curvatura estranha. O Kansim então pede uma espada dela para testar a resistência. Ela empresta uma reserva, avisando com toda a confiança do mundo que a lâmina é de alta qualidade e já passou por 1000 combates sem nem lascar. O Kansim não pensa 2 vezes e dá um golpe seco. Ela acha que ele nem encostou direito, mas quando olha para o chão, a espada dela foi partida ao meio, como se fosse feita de papelão. Ela entra em choque total e pergunta do que diabos aquela arma é feita, e o Van solta a pérola. É só ferro comum, é? Aí o parafuso dela solta de vez. Se a espada é assim, as flechas da balista também são feitas desse metal tunado. O Van confirma com a maior naturalidade do mundo e ainda manda que elas são capazes de atravessar 2 ou 3 lagartos acoruçados de uma vez só. A alma dela quase sai do corpo e ela literalmente implora por um par de flechas, por favor. De quebra, ela ainda agradece ao Kansim porque se não fosse por ele, ela teria subestimado o equipamento e levado um prejuízo feio na primeira batalha. O clima na vila estava até que bem relax, mas do nada a paz acaba. Os aventureiros aparecem no horizonte correndo como se não houvesse amanhã. O aviso é curto, grosso e desesperado. Evacuem agora, tem um dragão gigante vindo aí.
Os caras se oferecem para servir de isca, tentando atrair a atenção do monstro para dar tempo da vila fugir, o que é basicamente uma sentença de morte. O Van sabe que precisa interceptar o bicho ali mesmo, mas morre de medo de algum aldeão se machucar no meio do fogo cruzado. É aí que a Panamera entra em cena para dar aquele suporte tático e moral. O plano é simples e direto. As balistas vão cantar alto. Ela assume o comando dos homens dela e avisa que o bicho é um dragão do bosque de nível médio. Ele não cospe fogo, o que é um alívio, mas é uma máquina de matar voadora. O Van, sempre muito atencioso, pede 1000 desculpas para Aruti pelo susto e pelo perigo, mas garante com um olhar firme que mesmo contra um dragão, eles não vão perder de jeito nenhum. Ele manda Tio e Aruti se esconderem no lugar mais seguro da vila e convoca todo mundo para o combate. Enquanto isso, os aventureiros estão chegando na muralha na força do ódio e do puro pavor, rezando para que não fechem os portões na cara deles. O Van percebe que o maior problema é se o dragão resolver ignorar os muros e voar direto por cima da vila. Então a ordem é prioridade máxima: foquem nas asas. No meio daquela confusão geral, um dos aventureiros acaba tropeçando e ficando para trás. A Sarah tenta ajudar jogando uma adaga para distrair o monstro, mas o tiro sai pela culatra e ela acaba virando o prato principal na mira do dragão. O líder do grupo, numa sinceridade que chega a ser cômica de tão cruel, diz para os outros correrem e deixar a Sarah para trás, porque sabe que ele é o único rápido o suficiente para sobreviver àquela perseguição de vida ou morte. O dragão começa a desviar das flechas das balistas com uma facilidade irritante, mostrando que não é só força bruta, tem inteligência ali. O Van começa a suar frio, mas a Panamera não tá ali para passear. Ela prepara uma magia elemental de alto nível, concentrando toda a energia, e mostra por que é respeitada em todo o reino. Com uma javalina de fogo carregadíssima, ela enterra o dragão no chão com um impacto que faz a terra tremer. O problema é que o bicho é um tanque de guerra biológico e levanta sacudindo a poeira como se tivesse levado apenas um tapa. O Van percebe naquele momento que lutar contra lagartos acoruçados era o tutorial, e agora o jogo ficou sério de verdade. O dragão volta a voar, as balistas disparam de novo e, por puro milagre e precisão, dessa vez acertam as asas em cheio, forçando o bicho a lutar no chão, onde as chances são um pouco melhores. Mesmo ferido, o monstro é veloz demais, desviando do segundo round de disparos como se soubesse onde cada flecha ia cair. Os aventureiros, já dentro da segurança dos muros, agradecem a todos os deuses por estarem respirando, e a Sarah jura que nunca mais vai se meter numa dessas. A Panamera decide que precisa ganhar mais tempo pro vô se organizar e usa magia de fogo de novo. O dragão tenta desviar, mas ela mostra que tem o controle total do feitiço, guiando o ataque no ar até acertar em cheio. O Van fica em estado de choque. Aquele é o ápice da magia de fogo, algo que poucos humanos conseguem realizar. Ela sozinha já consegue peitar o bicho e segurar a bronca, mas avisa que vai se adiantar para preparar a defesa final lá dentro. O dragão, com as asas devidamente tostadas e possesso de raiva, escala a muralha e se posiciona no topo, parecendo uma divindade da destruição. É nesse momento crítico que o Espada, o mordomo que todo mundo achava que só servia chá, decide ir caminhando tranquilamente em direção à fera. O Van entra em pânico com a loucura do velho, mas o Espada só quer cumprir o seu papel. Ele usa uma magia de terra poderosíssima para soterrar o dragão debaixo de toneladas de escombros e avisa que é a hora exata de bater em retirada. O Van implora pro velho correr mais rápido, prometendo até aquele vinho tinto caríssimo que ele tanto ama, e o mordomo, reclamando que os ossos não são mais os mesmos, resolve dar um pique de atleta. O Kansen fica para trás para dar aquela cobertura de última hora, enquanto o Van corre para liderar a resistência final no coração da vila. Quando o Van finalmente chega na posição de combate, a Panamera já tá com a equipe toda pronta. Ele avisa que vai cobrar aquele favor da balista agora mesmo. Ela precisa imobilizar o dragão com a magia de novo para que as balistas tenham um alvo fixo para finalizar o serviço. Ela aceita o desafio na hora, achando graça da ironia de sua magia mais forte ser usada só para segurar o bicho pro Van brilhar. Em troca, o Van promete um banquete de carne de dragão para todo mundo que sobreviver. Quando o monstro desperta dos escombros e vem babando de ódio, o povo da vila se prepara com o que tem. O D chega com tudo, peitando o dragão no mano a mano com sua nova arma de ferro especial, enquanto os companheiros fazem o que podem para distrair a fera. O Espada dá mais uma atrasada básica no bicho, e quando eles conseguem abrir um espaço, a Panamera solta uma explosão de chamas direto na fuça da fera. Com o dragão atordoado pelo calor e pela luz, as balistas finalmente disparam tudo que tem estocado. Todas as flechas impactam de uma vez. O monstro cai, agonizando, mas ainda tenta um último rugido de desafio. O D, sem a menor paciência
paciência para dramas, resolve a parada, decapitando o bicho com um golpe limpo. Vitória total e absoluta. A vila inteira entra num estado de euforia que não dá para descrever. A Arut e a Tio saem do esconderijo e correm pro abraço. Aliviadas, a Panameira, limpando o suor da testa, elogia a liderança firme do Van durante o caos. Ele, mantendo a pose de modesto, diz que foi por muito pouco, mas ela o corrige na hora. A maioria das cidades fortificadas teria sido varrida do mapa em questão de minutos por um monstro daqueles. O que eles fizeram ali foi uma sanha histórica, digna de menção nos livros. O Van diz que o mérito é todo dos seus amigos e subordinados, mas a Panameira foca no absurdo técnico que são aquelas balistas. Atravessar a escama de dragão como se fosse papel é algo que desafia a lógica. O Van, já com a cabeça no futuro, começa a matutar como melhorar o projeto para disparar 10 flechas de uma vez, mas por enquanto, ele aceita que é hora de comemorar. A Panameira sugere uma cerimônia oficial e diz que o título de Matador de Dragões tem que ir legitimamente pro D, que deu o golpe final. No discurso oficial pra galera, o Van exalta a coragem de cada um que ficou e lutou, e passa a palavra pra Panameira, que como viscondessa, tem o peso da autoridade. Ela deixa bem claro pro povo que aquele dragão não era um bicho qualquer, era um pesadelo que costumava nivelar fortalezas colchão. O fato de a vila ter sobrevivido sem perder uma única vida humana, sacrificando apenas um pedaço do muro e 2 balistas, é praticamente um milagre divino. Ela nomeia os grandes heróis da jornada. O D pela força bruta incomparável, o Espada pela magia de suporte excepcional e, claro, o Van pela estratégia, pela iniciativa e pela coragem de liderar os atos. O povo vai ao delírio completo, gritando o nome do pequeno Lorde. A Panameira fica observando o Van de longe e pensa em como ele é diferente de todos os nobres egoístas que ela já conheceu na vida. Ela lembra da própria trajetória sofrida, de como treinou até quase morrer desde os 16 anos para ser comandante e de como cada título que ela ostenta foi conquistado com sangue e suor. Ela acaba revelando o verdadeiro motivo de estar ali. O Conde Ferdinando queria casar a filha mais nova dele, a Arut, com o senhor desse terreno remoto só para se livrar dela. A Panameira tinha ido lá com a missão secreta de avaliar o moleque, e se ele fosse um idiota, um tirano, ela levaria a menina de volta para casa na mesma hora, arrochando quem fosse preciso. Mas ao ver como o Van transformou aquele local isolado em um oásis de tecnologia e segurança, e principalmente como ele tratou a Arut com carinho e respeito, ela percebeu que ele é um sopro de ar fresco naquele mundo de intrigas. Ali mesmo, na frente de todos, ela declara uma aliança oficial e inequebrável com o Van. Ela sabe que o alto escalão do reino não moveu um dedo para ajudar a vila, mas promete que com essa união entre a família Cayenne e o Van, ninguém mais vai precisar ter medo das garras do Conde. O Van saca na hora que essa aliança é o seu bilhete dourado para crescer, ter proteção política e transformar aquela vila em uma potência econômica. Ele azeita o aperto de mão com um sorriso no rosto, selando o que promete ser o início de uma nova e grandiosa era para o seu domínio. O pequeno Lorde que foi abandonado pelo pai agora tem o apoio de uma das mais poderosas do reino, e o céu é o Lumite. A gente retoma a nossa jornada logo após aquela luta insana contra o dragão da floresta. O Van, nosso protagonista, que foi chutado da família nobre por ter uma skill considerada lixo, provou que de lixo não tem nada e mandou o lagartão voador de base. Ele tá lá batendo um papo com o Esperda, o cavaleiro veterano, que é basicamente o braço direito dele. O Van tá todo humilde, dizendo que tá felizão por terem conseguido tancar o dragão gigante, mas o Esperda manda real com aquele respeito de subordinado fiel. Mestre Van não viaja, a gente só tá vivo porque o senhor buildou umas muralhas de pedra que são o verdadeiro hack de defesa. Se não fossem essas paredes indestrutíveis que você tirou do nada com sua magia de produção, a cidade tinha virado patê e a gente tava tudo no lobby agora. É o famoso reconhecimento de quem sabe que o suporte é quem carrega o jogo, né? Aproveitando que o clima de vitória tá no alto, o Esperda solta a braba do planejamento urbano. Ele manda pro Van que, já que o sistema de defesa, as muralhas, tá nota 10, agora é a hora de focar no Sin City interno. O plano é transformar aquele amontoado de casas num lugar de elite, organizado e gigante. O Van, que não corre de um desafio de construção, confirma que o trato tá de pé. Ele quer reformar tudo para que a cidade consiga comportar nada menos que 10.000 pessoas. Isso mesmo, o moleque quer transformar um vilarejo fantasma em uma metrópole de servidor lotado. Mas aí o Esperda levanta o ponto lógico. Beleza, chefe, as casas a gente faz, mas de onde vamos tirar tanto player para morar aqui? O Van fica ali fritando o cérebro, pensando em como atrair imigrantes para o meio do mato, quando de repente a empregada chega com a fofoca do dia. Os mercadores que apareceram antes estão de volta e estão babando pelo loot do dragão.
Esses mercadores são os típicos NPCs aproveitadores de RPG. Eles viram que o Van abateu uma criatura lendária e vieram voando para tentar comprar os materiais. O Van pensa, putz, se eu vender essas escamas e dentes, vou farmar um gold absurdo para investir na prefeitura. Os mercadores começam a analisar os restos do dragão da floresta e ficam em choque porque as peças estão impecáveis, num estado de conservação de item lendário recém-dropado. Eles começam a cochichar que aquilo ali vale cerca de 100 moedas de platina. O Van, que é esperto, faz a conversão mental na hora. No mundo real, isso daria uns 10 bilhões de ienes. É dinheiro para comprar o reino inteiro se ele bobear. Mas aí começa a malandragem do comércio. Os caras chegam pro Van com aquela cara de pau e dizem que, o bicho é legalzinho, mas a gente só paga 60. O Van sente o cheiro do golpe de longe. Ele diz que precisa consultar os assistentes dele antes de assinar o contrato. Os mercadores entram em desespero e tentam manipular o moleque. Não ouve eles não, seus assistentes são noobs, não entendem nada de mercado internacional como a gente. Um dos mercadores, o mais folgado, ainda vai lá intimidar os funcionários do Van, lembrando que eles fazem parte da Câmara de Comércio de Mary e que ninguém mais teria coragem de vir até esse fim de mundo comprar nada. O cara basicamente disse, ou vende pra mim barato, ou você vai ficar com esse lixo de dragão mofando aí, porque eu vou queimar seu filme na guilda. O Van ouve tudo com aquela cara de quem tá só esperando o momento certo pra dar o ban no chat. Os assistentes do Van, que são comerciantes com honra, coisa rara nesse anime, dizem que preferem ser fiéis ao Van do que compactuar com essa patifaria. Só que os vilões ameaçam. Se vocês não convencerem o Van a vender por 60, o chefe da guilda vai expulsar vocês, e vocês nunca mais vão vender nem poção de cura na esquina. Quando os mercadores saem para dar um tempo para o Van decidir, o Van pergunta para os assistentes se a ameaça era séria. Eles confirmam que a guilda tem um poder político gigante e que eles podem sim ser banidos do servidor comercial. Aí o Van tem a ideia de gênio. E se vocês abrirem a própria empresa e mandarem esses caras pastarem? Os assistentes ficam em choque total. Para abrir uma empresa própria naquele mundo tem um grind absurdo. Primeiro, pagar as taxas da guilda, que são caras. Segundo, ter um capital inicial gigantesco para infraestrutura. E o terceiro, que é o boss final da burocracia, conseguir a indicação oficial de um nobre de alto escalão da realeza. O Van olha para o estoque de platina dele e vê que os dois primeiros requisitos ele resolve com um estalo de dedos. Mas e o nobre? Quem ia dar moral para um moleque de 8 anos exilado? É aí que entra a nossa cavaleira favorita, a Panimera. O Van vai trocar uma ideia com ela porque sabe que ela tem contatos na alta sociedade. A Panimera, com aquela sinceridade bruta, ela explica que ela mesma abriu uma empresa faz pouco tempo, mas que a situação dela é triste. Ela é nobre, mas tá mais quebrada que arroz de terceira. Não tem terra, não tem exército e não tem grana. Ela precisa de um feito heróico pra galera começar a respeitar o nome dela. O Van sugere, e se a gente falar que foi você que matou o dragão? Mas a Panimera é lúcida. Se eu mentir e o rei investigar, ele vai descobrir que foi você. E aí minha reputação vira saudade, e eu viro meme no reino inteiro. A solução que ela dá é o Van parar de se esconder. Ela explica que ele precisa de um título de nobreza próprio. Como ele é filho de um marquês, ele tem direito a começar como barão. O Van fica com o pé atrás, morrendo de medo da família dele descobrir que ele tá fortão e querer buscar ele de volta para usar como ferramenta política. Mas a Panimera dá aquele choque de realidade. Mano, você matou um dragão da floresta sendo uma criança. Isso é um feito de nível SS. Aproveita esse hype pra pegar seu título de barão logo. Se aparecerem inimigos ou invejosos querendo seu cargo, a gente simplesmente amassa eles na porrada. Ela é do tipo que resolve tudo no PVP, uma verdadeira psicopata das batalhas. E o Van até fica com um pouco de medo da energia dela. A Panimera pergunta se o Van não vai ficar triste por ela roubar um pouco da atenção, mas ela deixa claro que tá ali pra dar suporte e não pra tirar vantagem. Com o plano traçado, o Van volta para os mercadores pilantras. Ele avisa que agora os assistentes dele têm o apoio da nobreza, a Panimera, e que eles vão abrir a própria loja. Os mercadores golpistas perdem o chão. Sem saída, eles acabam aceitando pagar o preço justo de 130 moedas de platina pelo loot do dragão, porque sabem que perderam a exclusividade. Só que, para se vingarem, os outros mercadores fogem com as carruagens, deixando os assistentes do Van a pé no meio do mato com toneladas de materiais de dragão. Não se preocupem, diz o Van, ativando o modo
construtor criativo. Ele cria uma carruagem do zero com um design aerodinâmico e resistente, usando sua magia de produção. A Panimera, para completar o combo, empresta seu cavalo de guerra pessoal, um bicho que parece ter vindo direto de um pesadelo de tão forte. Enquanto os mercadores vilões estão lá na frente, rindo e achando que deixaram o van na mão, eles olham para o retrovisor e veem uma cortina de poeira. A carruagem do van passa por eles num drift insano, correndo mais que carro de Fórmula 1. Os caras ficam sem entender nada. Como que aquele pônei tá correndo tanto? Que hack de velocidade é esse? Corta pra capital. A Panimera chega diante do rei. Todo mundo acha que ela vai pedir um aumento ou uma medalha, mas ela surpreende e pede um título de nobreza para um certo jovem. O rei, que não é bobo nem nada, pergunta: o que esse guri fez para merecer ser barão? Eva solta a bomba. Ele governa um vilarejo isolado e matou um dragão da floresta sozinho. O silêncio no salão foi ensurdecedor. O rei pergunta se ele é um gênio da magia elemental ou um espadachim prodígio, e a Panimera solta a pérola. Não, majestade. Ele usa magia de produção, quando ela revela que o prodígio é o filho do Marquês Verte, nosso Van, e que ele só tem 8 anos. O rei quase tem um treco. Ela conta toda a lore do Van. Como ele chegou numa terra devastada, limpou os bandidos do mapa, construiu defesas impenetráveis e abateu a maior ameaça da região sem sofrer uma única baixa. Para fechar com chave de ouro, ela mostra a prova física, um dente de dragão gigante. O rei fica fascinado e diz que quer muito conhecer esse monstrinho de engenharia. A Panimera sai de lá com o documento oficial e já sai gritando para a cidade inteira: o Van agora é barão, pode avisar. A fofoca se espalha mais rápido que fogo em palha seca e todo mundo fica se perguntando quem é esse moleque lendário. De volta ao vilarejo, o Van agora é oficialmente o Barão Van. Ele não perde tempo e começa a expandir a cidade real. Ele constrói torres de observação altíssimas para monitorar qualquer ameaça, garantindo que o Fog of War da região seja zero. Depois de tanto trabalho, bate aquela fome de leão. A empregada sugere um lanche no topo da torre para apreciar a vista. Eles sobem lá e ficam admirando o progresso. A cidade está ficando linda, organizada e segura. O Esperda até sugere mudar o nome do lugar, já que Vilarejo do Van parece nome de servidor de Minecraft de criança. O Van fica meio ofendido, mas no fundo ele sabe que o lugar virou algo muito maior. A cereja do bolo é quando a empregada serve uns doces finos. O Van pergunta de onde veio o açúcar e os ingredientes raros, e ela explica que a nova loja dos assistentes, aqueles que o Van ajudou, já está funcionando e importando comida de luxo. A cidade está começando a ter economia própria, galera. É o capitalismo funcionando no Isekai. Só que a diversão é interrompida quando um grupo de pessoas maltrapilhadas aparece no portão. O Van e o Esperda vão lá conferir e descobrem que são antigos moradores do lugar, de Ciazo, o nome original antes do Van chegar. Essas pessoas contam uma história triste. Elas fugiram porque os impostos do antigo Lorde eram abusivos e não tinha emprego. Mas agora, ouvindo os boatos de que um Lorde otimista transformou o lugar num paraíso, eles decidiram voltar. O Van percebe que só tem idosos e mulheres, e pergunta dos jovens, e a resposta é de quebrar o coração. A realeza levou todos os jovens para servirem como bucha de canhão nas guerras. O Van, que é o herói que a gente respeita, não pensa duas vezes e acolhe todo mundo. Quantos vocês são? Temos 300 pessoas vindo aí, senhor. O Van abre um sorriso de orelha a orelha. Mais 300 cidadãos para o reino dele. Ele já planeja construir casas de alto padrão para cada família. Os refugiados dizem que não tem nada a oferecer além das suas vacas. E o Van quase explode de alegria. Vacas significam leite, queijo, manteiga e, claro, um bom bife. Ele envia escoltas armadas para buscar o resto do pessoal em segurança. Quando os 300 novos moradores chegam, o Van organiza a maior festa que aquela terra já viu. Churrasco liberado, bolo da empregada para todo mundo e promessa de emprego digno nas lojas e na expansão da cidade. As moradas choram de emoção, agradecendo ao pequeno barão por dar uma segunda chance para eles. A cidade de Ciazo é oficialmente a fortaleza mais forte, e o Van tá só começando a buildar o império dele. O Van tava lá, todo feliz da vida, mas na primeira tentativa de dar uma escapada, o Esparta já brotou do chão avisando que era hora de estudar. Sorte que o Van foi salvo pelo Gongo, ou melhor, pelo grupo do Orzo, que voltou da caçada bem na hora. Só que a galera chegou com aquela cara de enterro, pedindo desculpas pro Van. O motivo? No meio da caçada, eles acabaram achando a entrada de uma dungeon, ou seja, exatamente o que o Van queria evitar para não chamar atenção. O Esparta, que não brinca em serviço, já lembrou que agora o protocolo é claro, tem que avisar a capital imediatamente. O Van sacou na hora que assim que a notícia espalhar, a cidade vai lotar de aventureiros e o pai dele vai acabar descobrindo o quanto aquele lugar progrediu.
O Orzo e os outros estavam se sentindo mal, mas o Van mandou um "já era, tá feito" e disse para não esquentarem a cabeça. Ele avisou o Sara que ele seria o mensageiro, já que é o explorador do grupo e foi quem tecnicamente descobriu a parada. O Sara ficou meio, como ele sabe disso? Mas o Orzo sugeriu que seria melhor ir junto. O Van, porém, queria que eles ficassem patrulhando os arredores da dungeon e ofereceu uma moeda de ouro grande como recompensa. E como o dinheiro fala mais alto que a amizade, o Orzo deu tchau pro Sara e desejou boa viagem. Mas o Van, batendo aquele pingo de dó do Sara, deu para ele uma espada de mitrilo. O Orzo, vendo o brilho da arma, na hora quis trocar de lugar, mas o Sara já saiu todo faceiro com o brinquedo novo. No caminho para a capital, o Sara estava lá, namorando a espada e achando que a viagem ia ser um passeio. Só que do nada, ele dá de cara com um grupo de orcos atacando uma carruagem. Era a chance perfeita de testar o aço. Ele derrotou todo mundo sem suar a camisa. Quando a poeira baixou, uma garota saiu da carruagem para agradecer, se apresentando como Flamília. Ela perguntou o nome dele e o Sara mandou um "sou só um aventureiro de Poconta", mas ela duvidou legal. Com aqueles movimentos de mestre, ele só podia ser alguém famoso. O Sara ficou todo sem jeito. A Flamília disse que ia a pé até a capital, mas como o destino era o mesmo, o Sara ofereceu uma carona no cavalo. Ela tentou recusar, mas ele nem quis saber. Pegou ela no colo, montou no bicho e ainda mandou a cantada de que o cavalo estava bem mais feliz de carregar ela do que ele. Ela deu um sorriso, mas logo o clima pesou um pouco. Ela contou que o pai era um barão, mas morreu em combate e tomaram as terras deles. Agora ela estava indo para a capital tentar a vida como servente em alguma casa nobre. Vendo que ela era gente boa, o Sara sugeriu que ela fosse para a vila do Van, onde teria emprego e chance de crescer, garantindo que ele mesmo ia proteger ela. A Flamília pensou um pouco e topou o convite. Enquanto isso, o Van estava trocando uma ideia com o Sparta sobre fundar uma vilinha ali perto da dungeon para os aventureiros terem onde cair mortos. O Sparta concordou, mas avisou que ia precisar de um magistrado para botar ordem na casa. O Van logo jogou no colo dele. "Não quer ser meu magistrado?" Ele aceitou de boas, mas lembrou que iam precisar de uma nova ordem de cavaleiros também. O Van entendeu o recado, já que a ordem atual cuidava da aldeia toda. Ele até sugeriu chamar de Ordem de Cavaleiros Esparda, e o Sparta sacou na hora que o Van estava só zoando porque sempre botam o nome dele em tudo. Um tempo depois, estavam lá nos preparativos, catando material para construir o povoado. O Van notou uns aldeões com um porte físico de dar inveja e perguntou pro D o que ele achava de recrutar essa galera para a ordem. O D achou uma ideia sensacional, mas quando foram falar com o pessoal, veio o balde de água fria. Eles já tinham assinado o contrato para entrar na ordem do Esparta. O Van ficou inconformado que o condenado do Esparta passou a perna nele e garantiu o pessoal primeiro. Nisso, o Khan avisou que o Sara tinha voltado e acompanhado. O Van perguntou da garota e o Sara explicou que se conheceram por acaso e como ela estava sem rumo, ele trouxe. Perguntaram se ainda tinha vaga para morador e o Van deu as boas-vindas na hora. A Flamília contou como se conheceram e o Van, que não é bobo, já sacou o clima que estava rolando entre eles. De repente, surge um grupo que parecia ser de bandidos vindo na direção deles. O Van já gelou achando que era o apocalipse, mas o Sara tranquilizou. Eram só aventureiros atrás de grana que praticamente seguiram ele depois do relatório. Quando chegaram, os caras começaram a falar que o lugar era perigoso e que eles deviam voltar para a aldeia. Só que o jeito que eles falavam parecia mais uma ameaça do que um conselho. O Van ficou passado porque os caras tinham cara de filme de vilão, mas estavam realmente preocupados. O Canchin explicou que apesar da caranca, eles tinham um bom coração. Só que a Flamília soltou que as caras deles davam medo e deu para ouvir o coração dos coitados quebrando. Eles perguntaram o que o grupo fazia ali em vez de estar na aldeia, e o Van respondeu que eles já estavam praticamente na aldeia. Quando os aventureiros viram a muralha, não acreditavam que aquilo tudo era só uma vila. O Van deu aquele showzinho básico mostrando como fabricou o muro e os caras ficaram de queixo caído. Nisso, o D chega cumprimentando o senhorito e os aventureiros quase caíram para trás ao perceberem que aquele moleque era o famoso Nenefértil que todo mundo comentava na capital. Os aventureiros chegaram cheios de marra, mas não deviam ter chamado o Van de moleque na frente do Jill.
O mestre da espada não pensou 2 vezes e cortou as armas de todo mundo num piscar de olhos. Depois dessa demonstração de poder, os valentões mudaram o disco na hora. Agora é só respeito e saudação militar toda vez que cruzam com o Jill. Enquanto o Jill é visto como um monstro, o Van continua com aquela fama de coitadinho que foi chutado de casa. Mas o clima mudou quando o grupo do Orzo apareceu, chocado com a concorrência que brotou na vila. Eles chegaram da exploração e, ao verem o Sara acompanhado, já mandaram a pergunta: quem é a beldade? O Sara apresentou a família e já foi logo saindo de fininho para a pousada. O grupo dele quase caiu para trás. Ninguém acreditava que o Sara tinha descolado uma namorada. O Van, visionário que só ele, já ofereceu: aproveita que tô aqui e vou construir uma casa para vocês. O Orzo perguntou se ia ser um ninho de amor, e quando o Van confirmou, o coitado do Orzo começou a se amaldiçoar por ter se vendido por uma moeda de ouro em vez de ter ido levar a mensagem. No meio desse drama, a Puriel contou pro Van que a entrada da dungeon fica a umas 3 horas dali, num lugar bizarro de perigoso, perto de um despenhadeiro. Até então a galera só conseguia montar uns acampamentos fuleiros por lá. Ela deu aquela indireta pesada, perguntando se o Van não podia fazer uma casa mais firmeza perto da entrada. O Van achou o cúmulo da audácia, já que a floresta é um perigo só. Mas a Puriel insistiu que eles já conheciam o caminho e que iam proteger ele de qualquer jeito. O Van tentou dar uma de difícil para não sair da construção da vila dele. Ele começou a exigir um monte de coisa, achando que iam desistir. Queria a hora da soneca, sobremesa de elite e ainda levar os ajudantes dele, o Tali e o Carrim. Para completar, exigiu levar o Arut e um batalhão de guardas, já que o Jill e o Sparta tinham que ficar trabalhando na vila. Ele tinha certeza que iam dar para trás, mas a Puriel aceitou tudo com um sorriso no rosto e mandou o Orzo se virar para arranjar os mimos do senhorito. O Van ficou com aquela cara de "onde foi que eu me meti?". Um tempo depois, lá estavam eles a caminho da dungeon. O Arut e o Carrim estavam numa sofrência total, enquanto as meninas estavam curtindo o passeio de boa. O problema foi quando chegaram no tal despenhadeiro. O Van quase teve um troço quando viu que a ponte que os aventureiros usavam era só um tronco de árvore. Ele deu um esporro geral, mandou todo mundo ajoelhar e deu aquele sermão sobre segurança no trabalho. Quando viu o Sara pulando no tronco todo alegre, o Van já ameaçou: se continuar eu chuto o tronco. Ele explicou que o básico é fazer uma ponte que preste, mas claro, o Van não sabe o que é básico. Ele não só fez uma ponte, como construiu uma porta reforçada para nenhum monstro escapar da dungeon e levantou uma base que, olha, eu achei que ia ser pequena, mas o cara fez um prédio de 4 andares. O térreo era estoque, o primeiro o refeitório, o segundo o dormitório e ainda tinha um terraço com vista para o mar, ou quase isso, e um sistema de coleta de chuva para os banheiros. Os aventureiros estavam em êxtase. O Van deixou o Orzo cuidando de tudo e avisou que precisava vazar logo, senão o Sparta ia acabar com a raça dele por ter passado do horário. No meio da comemoração, o Arut bateu o olho num minério e quando foram ver, era mitrilo. A festa foi completa. Mas a alegria durou pouco. Quando voltaram para a vila, o Van entrou em pânico total. O Sparta estava lá esperando, com aquele sorrisinho de quem ia dar uma bronca épica. O Van implorou ajuda pro Tali e pro Arut, mas ninguém quis se meter no fogo. Sobrou pro Orzo tentar interceder, dizendo que a culpa do atraso foi dele, mas o Sparta mandou ele calar a boca e levou o Van arrastado pela orelha. O coitado só conseguia rezar pela própria vida, enquanto era levado pro destino final, o estudo. Van e Arut passeavam pelas ruas, com aquele clima leve de quem vê as coisas melhorando dia após dia na aldeia, e o povo feliz da vida. O Van, curioso, comentou que ela já estava por ali há um tempão e mandou a real. Não estava na hora dela escolher o que queria fazer da vida? Não sobre casamento, mas sim o que ela realmente desejava. Arut ficou toda nervosa e acabou confessando que, na verdade, queria sim se casar com ele. O Van tomou um susto, mas, ao ver a guria toda envergonhada, fingiu que não ouviu nada, embora tenha ficado bem feliz com a revelação. Pouco depois, Bel e Ringo chegaram na aldeia informando que a fundação da empresa tinha sido um sucesso, tudo conforme o combinado. Eles entregaram as 130 moedas de platina. O Van pegou a bolada e passou para a mão da Tio cuidar. E ela, coitada, entrou em pânico só de segurar aquela fortuna toda. Bel e Ringo também contaram que a dona Panamera estava voltando, já que achou melhor se aliar ao Van do que ficar no condado do Ferdinand, e provavelmente ela ia querer um território ali perto. Os rapazes também mostraram um presentinho que trouxeram da capital pro Van.
uma besta automática que dispara 10 flechas de uma vez. O Van ficou empolgado, achando que ia dar um upgrade danado nas balistas. Mais tarde, enquanto estudava a arma, o Van tentou criar uma, mas não saiu como ele queria. A Aruti percebeu que até o Van errava e se desculpou, achando que tinha falado algo sem querer, mas ele disse para ela desencanar, já que ele errava o tempo todo e, tirando a magia, não tinha nada demais para ostentar. A Aruti logo discordou, lembrando do talento dele para estudos e esgrima, mas o Van rebateu dizendo que ela também podia superá-lo se tivesse um mestre ranzinza e um capitão da guarda fera, igual ele teve. A garota achou graça, e quando o Van perguntou da afinidade mágica dela, ela mudou a expressão na hora. A Tio interveio dizendo que o Van não ia obrigá-la a falar, mas a Aruti abriu o jogo. Tinha afinidade com magia de marionetes. O pessoal ficou chocado, sem entender por que ela tinha tanta vergonha, já que assim como a magia de produção do Van, todo mundo achava aquilo uma coisa inútil e repudiável. Mas o Van, querendo animá-la, perguntou se ela podia mostrar. Sem perder tempo, ele fabricou uma boneca e a Aruti começou a movê-la com sua magia. Depois de um tempo, todos ficaram impressionados e disseram que o show foi maravilhoso. O Dino sugeriu que o Van fizesse uma boneca bem bonita para ela usar com a magia, porque os aldeões iam adorar o espetáculo. A Aruti achou a ideia interessante, mas ficou com medo de mostrar, pois sabia que a magia dela era mal vista. O Van lembrou que com ele aconteceu a mesma coisa, e seu próprio pai o chamava de fracassado, mas graças à magia de produção, ele conseguia fazer muita gente feliz. Ele deu a letra. Ela também conseguiria fazer o mesmo. Comovida, a Aruti confessou que viveu achando que não valia nada, mas se ele acreditava nela, ia dar o seu melhor. Chegando à noite, os aldeões estavam reunidos na praça, curiosos sobre o motivo do chamado. O Van subiu no palco e agradeceu a presença de todos. Sem enrolação, anunciou que a Aruti faria um show com sua magia. O povo começou a murmurar, tentando adivinhar que poder era aquele, e foi aí que a Aruti começou. Ao ver a boneca se movendo, todo mundo comentou sobre a famosa magia de marionetes, aquela tão odiada pelos nobres. A Aruti, ouvindo aquilo, lembrou dos traumas de infância e travou de medo. O Van, porém, deu o apoio necessário para ela continuar. Motivada, ela entregou tudo. O público ficou em silêncio absoluto, hipnotizado. A Tio chorou de emoção e quando o show acabou, o pessoal explodiu em aplausos, elogiando aquela magia que até então só era ligada a criminosos. O Van foi lá dar os parabéns e a Aruti, caindo no choro, agradeceu por tudo. No dia seguinte, o pessoal foi avisado que uma carruagem com o emblema real estava a caminho. O Van e os meninos saíram para receber a visita, e lá estava Panamera. Ela logo percebeu a mudança radical na Aruti e perguntou o que o Van tinha aprontado. Ele disse na humildade que só se aproximaram um pouco e ele mostrou o potencial da magia dela. A Panamera brincou que ele era um conquistador, mas o clima mudou quando o rei apareceu. O Dino avisou o Van que ele seria oficializado como barão, então teria que trazer benefícios para o país. Além disso, o rei sabia da masmorra e queria uma investigação imediata, avisando que não toleraria mentiras. O Van garantiu que cumpriria tudo. O Dino também falou do dragão, algo surpreendente. O Aperta então explicou que o caso era tão inusitado que o próprio rei teve que conferir. O Van respondeu que não tinha problema, só pediu que eles tivessem paciência e mente aberta, porque seria difícil acreditar, mas ele se esforçaria para provar. O Dino achou a ideia interessante e, sem perder tempo, o grupo seguiu para dar aquela olhada geral na aldeia. Lá no alto da torre, o Van mostrou o arsenal. O Aperta, meio cético, soltou que as balistas eram úteis contra alvos grandes, mas duvidava que fossem tão práticas assim no dia a dia. O Van, nem aí para o ceticismo, pediu uma demonstração. Ordenou que o Caninha apacasse a floresta e deixou o rei e o Aperta de queixo caído. Destruir tudo, sem precisar de magos ou arqueiros de elite, foi um feito e tanto. Aí, curiosos, eles perguntaram sobre aquelas muralhas em formato de estrela. O Van explicou o básico. Como tem várias faces, dá para atacar de todos os lados. O Dino e o Aperta logo sacaram que levar uma chuva de flechas ali seria um pesadelo. A Panamera até comentou que era a defesa perfeita, só faltava resolver os ataques aéreos. O Van, na calma, respondeu que já tinha uns protótipos para isso, mas precisava testar no campo de batalha. O Aperta, desconfiado, perguntou se era ele mesmo quem fabricava tudo, e o Van confirmou na maior naturalidade. O Dino, sempre com o pé atrás, avisou que não tolerava mentiras, mas o Van manteve a postura. A Panamera pediu para o rei confiar, e o Aperta, ainda incrédulo, foi conferir a estrutura da aldeia, que deveria ter levado anos para ser feita. O Van, matando a pau, disse que fez tudo aquilo em uns 4 a 6 meses.
claro, com uma mãozinha do pessoal. O Dino e o Aperta não engoliam aquilo. Então a Panamera sugeriu uma demonstração prática. No caminho para o lago, todo mundo da aldeia cumprimentava o Van, o que deixou o Aperta chocado com a intimidade entre um lorde feudal e seus súditos. Ele até perguntou se aquilo era normal, e o rei e ele se olharam com aquela cara de "o que tá acontecendo?". Pelo caminho encontraram os aventureiros, que pareciam mais bandidos para falar a verdade. O rei ficou tenso, mas o Van, super de boa, explicou que eram amigos de exploração da masmorra. Chegando no lago, o choque foi real ao verem os serianos, e para piorar, o chefe deles apareceu chamando o Van de genro. O Van tentou corrigir o mal-entendido, enquanto o Dino e o Aperta tentavam processar que aquilo ali eram Áticalos. Para dar o show final pro rei, o Van pediu pro Espada fazer uma parede de terra e, com a própria magia, transformou aquilo numa muralha robusta. Os dois ficaram atônitos, sem saber o que perguntar a seguir. Mudando de cenário, foram ver as construções que o Van fez para os Áticalos. Umas estruturas diferentes, não dava nem para definir se era cais ou casa. A sogra do Van, quer dizer, o chefe dos Áticalos, apareceu para saudar o Dino como líder de tribo, e o rei se apresentou como monarca de Belriné. O clima foi de respeito total, e o chefe entregou um presente como selo de aliança, um pedaço de oricalco, o metal dos deuses. Aquilo ali valia um tesouro nacional. Enquanto o Dino e o Aperta discutiam o valor daquela relíquia, o Van, sem pensar, transformou o troço numa espada. O cara literalmente bufou a raridade do item na frente deles e depois tentou esconder, mas o estrago estava feito. O Dino, lembrando da promessa de 0 mentiras, botou o Van na parede. Ele sabia forjar espadas. O Van tentou se fazer de desentendido, mas a Panamera deu o toque para ele mandar a real. O Dino disse que pagaria o preço pela verdade, e o Van pediu apenas um direito: residir permanentemente naquela aldeia e nunca ser mandado embora. O rei até lamentou, pensando que o Van teria tratamento VIP na capital, mas o garoto bateu o pé. A missão dele era proteger aquele povo e criar um lugar onde ninguém passasse necessidade. O Dino finalmente suspirou e aceitou. Viu que o moleque tinha crescido e não dava mais para tratar como criança. Na volta para a aldeia, o Dino avisou que precisava vazar logo para a capital, então iam direto para a masmorra. O Van, mantendo a confiança alta, disse que o caminho era longo demais e não valia a pena ir à noite, melhor deixar para outro dia. O rei e a comitiva riram da cara de pau dele, mas antes que a conversa rendesse, o alarme tocou. Um dragão estava vindo. O Van não perdeu tempo, organizou a defesa na velocidade da luz e aceitou a ajuda da Panamera. A cena encerrou com um enorme dragão sobrevoando a aldeia. Sente o drama. Um dragão colossal resolveu dar as caras e atacar a vila com tudo. A ordem foi imediata para que todo mundo recuasse e se escondesse atrás da catapulta, enquanto pediam aquela força para Panamera. E do nada, meu parceiro, um outro dragão gigante aparece voando bem em cima da vila. A galera logo saca que aquele bicho gigantesco está sendo pilotado por um mago. Quando o rei troca uma ideia com o conselheiro, o cara manda real. Esses pássaros grandões atacam em bando. Se tem um sendo controlado ali, é porque tem chumbo grosso vindo aí. O rei já liga o radar na mesma hora e desconfia do reino de Helênia. O Van, tadinho, fica sem entender por que diabos uma nação inteira estaria atacando a vila pacata dele. Aí o conselheiro explica que esse bicho voador é só a ward deles, um batedor para inspecionar a área, e que a elite dos cavaleiros deve estar logo atrás. O problema é que o dragão Wyvern tá voando alto demais, fora do alcance das flechas e da catapulta normal. O Van percebe que não tem jeito, vai ter que colocar para jogo o protótipo da catapulta nova que ele acabou de inventar. Enquanto isso, corta para a floresta. Uma tropa de cavaleiros está marchando, crente que o Wyvern vai mapear a vila num piscar de olhos e trazer o relatório completo. O líder da galera, o príncipe Onimo, que é o segundo filho do reino de Helênia, tá bufando de raiva. O cara se sentiu rebaixado por ter sido encarregado de invadir uma vila no meio do nada. Um dos cavaleiros tenta dar aquela apaziguada, lembrando que o rei deu essa missão porque ela é super estratégica. Então o plano deles é ir dominando todas as vilazinhas ao redor para farmar território, crescer o império e mais pra frente bater de frente com Escúdia. Só que quando eles chegam na tal vila isolada, choque de realidade. Dão de cara com uma muralha colossal, um forte absurdo cercando tudo. Os cavaleiros ficam de queixo caído, sem entender como um lugar tão distante tem uma defesa pesada dessas. O príncipe Onimo, na sua arrogância, mete logo que aquilo ali é só fachada, que é impossível terem fortificado a cidade inteira, e manda a cavalaria atacar. Um dos guardas até gagueja.
Mas chefe, e se a muralha for de verdade? Onimo dá aquele esporro clássico, ofendido por duvidarem da capacidade dele, e manda quebrar em tudo. A galera vai pra cima do portão com sangue nos olhos, bate, tenta de tudo e só faz um risco na pintura. Aí a coisa fica boa. O Van aparece no topo da muralha dando aquelas boas-vindas irônicas e se apresenta como o governante da cidade. Ele solta um: "E aí, vieram fazer o que na minha área?" O príncipe Onimo toma um susto ao ver que o chefão do lugar é um moleque, mas o que dá tela azul na cabeça do príncipe é o Van saber que eles são de Helênia. Quando Onimo pergunta como ele descobriu, o Van lança um: "Foi só um palpite de sorte." O príncipe, bolado, pergunta como ele construiu uma muralha daquelas tão rápido. O Van responde, na maior tranquilidade, que só contou com a cooperação da galera da vila. Onimo acha que está sendo tirado pro otiário, manda o Van descer para resolverem a questão e ainda canta vitória, dizendo que a muralha não vai aguentar o ataque aéreo do seu Wyvern. Ele manda o mago dar a ordem de ataque pro dragão imediatamente. Um cavaleiro tenta avisar que eles podem acabar atingindo o próprio dragão no processo, mas Onimo chama o cara de burro e crava que o bicho é invencível. Ele começa a rir da cara do Van, mandando ele assistir o estrago que ia acontecer. Mas aí, meus amigos, a Panameira entra em cena. Ela tá lá, posicionada com a catapulta e dispara uma flecha absurdamente forte pro céu. Essa flecha se divide, virando uma chuva de projétil que cai rasgando em cima do dragão, mandando o bicho de base na mesma hora. O príncipe Onimo fica sem entender nada, com aquela cara de quem não entendeu o que o atingiu. O segredo? O Van tinha fundido essas flechas com estrelas de erro, um equipamento super poderoso segundo ele. Era só um protótipo, mas funcionou perfeitamente na prática. O rei e o conselheiro ficam de cara. O conselheiro até comenta que o poder daquilo ali bate de frente com um mago elemental de alto nível e pode virar um perigo gigante no futuro. O caldo engrossa de vez pro Onimo. Ele toma o segundo choque do dia ao perceber que o cara do lado do Van é simplesmente o rei de Escúdia em pessoa. Ele fica lá tentando processar o que o rei tá fazendo numa vila daquelas. O Van toma a frente e pergunta de boa: "E aí, vai se render ou vamos continuar?" Os cavaleiros nem pensam duas vezes e já levantam as mãos, mas o Onimo surta e manda eles protegerem. O Van percebe que o príncipe não quer largar o osso, então a Panamera manda uma flecha pesada que passa raspando nele. Ela dá o papo reto: "Fique esperto que a próxima vai direto em você." Não teve jeito, Onimo é obrigado a jogar a toalha. O rei fica fascinado com a inteligência do Van e não entende como o Marquês foi doido de expulsar um talento desses. Ele até comenta que, voltando pro reino, vão ter que recalcular a rota e dar o valor que o garoto merece. Corta pro Onimo amarrado e rendido. O conselheiro e a Panameira chegam junto para um interrogatório, querendo saber os planos de Helênia. O cara faz a alinhadura e não abre o bico, mas a Panameira não tem paciência para isso. Ela já manda aquela ameaça criativa. E aí, prefere que eu fure seu olho primeiro ou arranque suas unhas? Sente o clima pesar. O Onimo percebe que mexeu com as pessoas erradas, a coragem vai o ralo e ele canta tudo. Ele revela que Helênia estava planejando isso há tempos. O alvo principal era o território do Imperador Virto, que eles achavam que seria fácil conquistar. O conselheiro pergunta se a vila de Van era a única alvo. Aí vem a bomba. O Onimo diz que naquele exato momento, a cidade de Escúdia também está sendo atacada. O choque é geral e eles correm para avisar o rei. O conselheiro diz que eles precisam voltar para Escúdia voando para preparar um exército e segurar o ataque. O rei concorda, mas pede pro Van colar com eles nessa missão para ajudar na defesa. O garoto fica surpreso. A Panamera dá aquela provocada, perguntando se ele vai deixar a galera na mão. O Van manda a real. Ele quer muito ajudar, mas se ele deixar a vila dele no meio do desenvolvimento, ela vai virar alvo fácil e o sonho dele desmorona em um segundo. O conselheiro acha graça e diz: "Sua cidade derrotou um Wyvern com facilidade e botou dragões blindados para correr. Como assim em desenvolvimento?" O Van responde, focado, que aquilo não é nem 10% do que ele quer construir. A Panamera acha o máximo, super curiosa para ver que maluquice ele vai inventar no futuro e fica feliz com a promessa dele de proteger a vila, elogiando a postura de um verdadeiro nobre. Com a moral lá em cima, o Van topa ajudar a defender Escúdia, mas com uma condição: ele vai preparar os soldados do jeito dele. O rei concorda sem pestanejar. O Van reúne a galera de confiança. Ele nomeia o Espada como governador interino, dizendo que não confia em ninguém mais para segurar as pontas na sua ausência.
Ele decide levar o Dee e os aventureiros. Só que Teal, Art e Comsim batem o pé, recusam ficar na cidade e insistem em ir para o combate. O Van não consegue dizer não e bota a galera na equipe. Ele fica preocupado que o povo ache que ele tá levando soldado de menos, mas o Dee tranquiliza. Relaxa, quando virem nosso poder de fogo, vão ver que a gente vale por muitos. Aí aparecem o urso e os amigos, querendo ir só como guarda-costas do Van. Quando o Van diz que vai pagar 7 moedas de ouro pelo serviço, os caras vão à loucura de empolgação e aceitam na hora. A Panamera avisa que vai resolver um detalhe e depois junta os cavaleiros dela para colar lá. E a Art já avisa que vai levar a boneca dela para a batalha. Antes de partir, o Van junta os cavaleiros que escolheu para dar aquele discurso sincero. Ele explica que a missão é defender Escúdia, porque se a muralha de lá cair, a cidade deles pode ser a próxima. Ele joga limpo. Sabe que o inimigo tem mais experiência de combate, mas lembra que eles não têm nada a perder e que o foco é todo mundo voltar para casa vivo e sem um arranhão. Ele promete dar todo o seu suor para proteger a equipe. Enquanto isso, vamos dar uma olhada no Marquês, o pai do Van. Ele fica sabendo do ataque à Escúdia e manda o assistente disparar pedido de ajuda para todas as cidades em volta. O assistente pergunta se devem chamar a cidade do filho dele também. O Marquês desdenha, dizendo que lá não tem soldado nenhum e que o povo vive na miséria. O assistente retruca, dizendo que os mercadores relataram que a cidade está super forte e que o Van até derrotou sozinho um dragão da floresta. O Marquês entra em negação e diz que é impossível, já que o garoto não tem magia elemental. Quando o assistente tenta insistir, o Marquês manda ele calar a boca e ordena a marcha imediata para Escúdia. O Marquês chega no portão sul de Escúdia e o cenário é devastador, tudo destruído. Um enxame de wyverns de Elínia tá lá só no aguardo. Quando ele tenta organizar as tropas, os magos montados nos dragões começam a jogar bombas neles. Os bichos preparam um ataque rasante. Sente o peso emocional agora. O Marquês se vê encurralado e aceita que aquele é o seu fim. Mas do nada, todos os wyverns mudam a rota e fogem desesperados do local. Corta para o portão oeste. Saca só o que estava acontecendo. A boneca da Art está voando pelos ares, completamente equipada com uma armadura que o Van forjou e está despachando os wyverns como se fossem moscas. Os soldados não entendem o que é aquela boneca bizarra limpando o céu, mas recebem ordem de dar suporte. A Art está controlando tudo de longe, do lado do Van. O Van está maravilhado com a habilidade dela de pilotagem, mas fica triste ao ver que boa parte da cidade já foi destruída. O Dee explica que a defesa era quase impossível, porque os ataques vinham muito do alto. Os soldados de Elínia logo percebem a movimentação e botam os olhos no Van, na Art e no resto da equipe. Eles vêm com tudo. Mas o Comsim não perdoa e usa a flecha nova do Van para varrer os inimigos. O Dee e o urso partem para cima também. Um dos wyverns tenta dar o bote no Van, mas a boneca da Art intercepta e resolve o problema fácil. Os cavaleiros de Elínia percebem a ameaça e mudam o foco, esquecem a cidade e resolvem direcionar todo o ataque no Van e na equipe dele. E o Van adora isso, porque a distração deu o tempo perfeito para os soldados de Escúdia recuarem e se salvarem. O Marquês e seus homens conseguem escapar por pouco. Nisso, o rei e o conselheiro chegam. O Marquês se joga no chão em reverência e, quando perguntado sobre Escúdia, dá a notícia ruim, que a cidade caiu. O conselheiro estranha ele estar vivo, e o Marquês conta que os wyverns deram meia volta para o portão oeste do nada. O rei mata a charada. Eles foram atrás do Van. O Marquês quase tem um treco quando escuta o nome do filho, e o rei, todo empolgado, começa a listar as proezas do garoto. Voltando para a floresta, o Van tá com a sua trupe. O Dee pergunta qual é o próximo passo. O Van diz que fizeram o que deu, mas a luta por Escúdia continua, senão o problema vai sobrar para eles. E aí a mente do garoto trabalha. Ele tem a ideia de criar uma carriota de guerra que lança projéteis pesados para ajudar a linha de frente. A Art joga um balde de água fria, dizendo que é pesado demais e as estradas estão péssimas. Mas o Van dá aquele sorriso confiante e revela o plano.
Ele vai usar sua magia para fabricar os veículos de guerra direto no meio do campo de batalha. E assim, ele manda todo mundo se preparar para a próxima jogada. Esse foi o final do episódio. Comenta a palavra arte para eu saber que você acompanhou até aqui e quer ver o desenrolar dessa treta, que eu vou dar um coração no seu comentário. Se inscreve e ativa o sininho para não perder o próximo capítulo, porque o hype tá só começando. Sem mais delongas, o Rebobina se despede e até a próxima!